O Casamento em Pauta está no ar para o nosso 13º episódio. Que alegria te receber. E olha, calma, porque você está no podcast certo. Você está vendo que nós estamos aqui numa sala diferente, né? Hoje eu estou sem a minha esposa, a minha companheira. Tá fazendo falta, viu, Érica? Mas no próximo ela já está aqui. E hoje, né, nós temos aqui um modo de fazer diferente, né? Nós sempre pensamos assim: eu um dia vou gravar sozinho aqui, trazendo 3 amigos para a gente falar sobre o que é ser homem, né? O papel do homem na sociedade, o papel do homem dentro de casa, dentro do lar, né? Ajudando a esposa no cuidado com os filhos, na educação dos filhos. E esse episódio não é só para você que é homem, mas você que é mulher. É muito importante você nos acompanhar até o final, para você saber como que você vai ajudar o seu esposo, né, a amadurecer, a melhorar em casa como homem, como pai, tá? Também para a sociedade. Então faz o seguinte, sabe aquele grupo, mulher, que você tá no WhatsApp, que é só suas amigas? Compartilhe esse episódio, tá bom? E se você é novo por aqui no Casamento em Pauta Podcast, né, você precisa tornar-se um inscrito do nosso canal. Isso é muito importante. Isso nos ajuda a fazer com que o YouTube possa entregar ainda mais o nosso conteúdo aqui, porque como eu sempre digo e repito, o Casamento em Pauta, ele tem essa pauta que é o casamento, mas a centralidade dele é sempre Cristo. É sempre uma seta indicando que Cristo, ele é o rei da nossa vida, portanto é o rei também do nosso relacionamento. E é isso aí. Deixa de enrolação aqui, eu quero chamar os meus convidados nesse episódio especial. Vamos fazer o seguinte, eu vou começar pelo mais velho. Já quero entregar a idade aqui de vocês. Quem que é o mais velho de vocês aqui? Eu tenho 36. 36, mesma idade. Ótimo. Tô livre. 39, você, Renato? Caraca. 41. 41, ganhou então. Quase que você... Quase. Então temos aqui 2 de 36, 39, 41. 41. Renato Carvalho. Então, Tiozão. 41 anos, o nosso tio aqui. Exatamente. Casado com quem? Casado com a Leidiane. Leidiane. Quanto tempo de casado já, Renato? 14 anos. 14 anos. 14 anos. Quantos de filhos? casado, 3 filhos. 3 filhos. Uma de 13, Ana Cecília. Uma de 9, Maria Luísa. E um garotinho de 4 anos, João Paulo. De 4 anos, João Paulo. Exato. Palmeirense, né? Palmeirense. Eu vejo lá na missa ele com a camiseta. Legal. E ele que escolhe, tá? Ah, é? Ô pai, eu quero essa camisa aqui. Ó. Tudo bem, Então filho, gosto. vai com ela. Ainda bem que o Palmeiras tá ajudando ele. Ainda bem, né? Ainda bem. Tá em alta por enquanto. Tá em alta. Né? Ô, Renato, e você tem formação? Você é terapeuta tomista, né? Isso, terapeuta. Tomista. Nós sabemos que é São Tomás de Aquino, mas é uma especialização que você faz? Isso, é uma especialização que eu fiz, né? E você continua sempre estudando, porque é um assunto inesgotável, sem sombra de dúvida. Aquele que é considerado o maior entre os santos para a Igreja Católica, né? Então, imagina o quanto tem ali para se estudar. E que tem o seu centro na terapia como a razão no centro da personalidade humana, que é importantíssimo, né? A razão ou a inteligência, como alguns gostam de tratar. Porque hoje em dia a gente olha assim e tudo é relativo, né? E as coisas não são assim relativas, entende? A masculinidade não é relativa, né? Então, a psicologia, a psicoterapia tomista, ela vai olhar com esse carinho, com essa atenção para essa questão, realmente de nós olharmos com inteligência para a personalidade e, a partir daí, a gente conseguir direcionar a nossa vida, o que faz total diferença. Legal. E você e sua esposa também, vocês fazem parte de uma comunidade católica? Isso mesmo. Como que chama a comunidade? Comunidade Católica Presença. Presença, qual que é o carisma dela? Carisma nosso é ser e levar a presença de Deus como fonte de bênção. Né? Que legal. Então, a nossa fundadora, inclusive, a Lucimar Maziero, ela sempre diz, né? Onde o carisma está presente, Deus está presente. A palavra que nos norteia como carisma é aquela palavra de Isabel, de Maria e Isabel. Quando Maria vai visitar Isabel e quando Maria chega, Isabel fica repleta do Espírito Santo por aquela visita. Então, assim, o nosso carisma é justamente esse. Poder chegar nos lugares e levar mesmo a bênção de Deus, ser fonte de bênção
para a vida das pessoas. Legal, seja bem-vindo ao Casamento em Pauta. Muito obrigado. Vambora, depois, 39 anos, Tadeu. Muito bom. Tadeu, já teve presente aqui no Casamento em Pauta? Foi Já. muito bom, né? Esteve presente com a Ju, com a sua esposa. Sim. Você é formado, Tadeu? Sou formado, sou engenheiro civil de formação. Civil? Isso. Tá, e você atua mesmo na engenharia? Eu trabalho com construção civil e também mineração, né? Trabalho Legal. nessa área. E é uma empresa própria ou você trabalha para Eu alguma? sou sócio, é uma empresa familiar, né? Trabalho com legal. meu pai e meus irmãos. E então nessa área de perfuração e desmonte de rochas, né? Nossa, Já há alguns anos aí. Então Nessa área. trouxemos um homem aqui para falar Viu? rocha, perfuração, legal. Dinamite, explosão, bomba, Tadeu. TNT, o E negócio. Tadeu, você tem quantos filhos? Eu tenho 5 filhos. 5 filhos. Isso. E você participa da Opus Dei. Participo. Lá participo, dentro, sim. por exemplo, o Renato, ele é missionário de aliança, é isso? Isso, De aliança da missionário comunidade. consagrado de aliança. Como que funciona você na Opus Dei? Tá, eu sou um supernumerário, eu sou casado, né? Então, eu sou um membro da obra que tem a vocação de formar uma família, né? Educação dos filhos, né? E buscar a santidade nisso, no trabalho, no cuidado do lar, né? Da família e também aproximando os amigos de Deus, né? Entendi. E porque lá dentro, então, tem homens e mulheres que dedicam a vida integral para a obra, no caso, para Deus, é isso? Isso, tem pessoas que também têm que a gente chama de os numerários, né, os adscritos, que têm uma vocação, a mesma vocação, só que tem uma dedicação maior de tempo, disponibilidade, principalmente para ajudar na formação, né? Então, dos outros membros, de pessoas próximas que buscam também os meios de formação, e esses são os celibatários, né? Então, vivem São celibatários. vivem uma vida como celibatários para ter mais tempo e dedicação, né? Legal. Para dar formação. Muito bom, muito bom. E vamos pro Marcelo. Minha idade, 36 anos, Marcelo. Boa. Marcelo, você é casado com a Gabi? Conheço a esposa. Gabriela, Casada há quanto tempo? 7 anos. 7 anos. A gente recentemente fez uma boda de 7 anos aí. Legal. Comemorou. Legal. E quantos filhos? 3 filhos, a Olivia, de 4 anos, o José, de 2, e a Antônia, que está na barriga. Legal. Esposa grávida. E eu sei que você trabalhou em 2 grandes empresas conhecidas nacionalmente, né? Que foi a Nubank e o Brasil Paralelo. Isso. Isso. E hoje o Marcelo, ele atua... Eu fundei uma empresa chamada Libro. É uma empresa no ramo de entretenimento e educação audiovisual infantil. A gente basicamente busca criar um conteúdo audiovisual alternativo de qualidade para os pais que dão telas para os filhos e estão meio que perdidos, porque basicamente não encontram conteúdos bons, e para os pais que perceberam que existia um problema ali e que resolveram tirar as telas, né, e eu consigo entender claramente porque não tem conteúdo bom, para dar uma alternativa para eles usarem as telas como um recurso a seu favor e não um recurso que vai contra eles, né? Porque o nosso conteúdo, a empresa chama-se Livro, a gente tenta pegar o conceito de livro e colocar ele numa tela, só que é um livro que se autolê, né? Ele é um livro que tem ilustrações, então vale a pena dar uma olhada, assim, se ficar interessado, mas essa aqui é a ideia, é um conteúdo realmente bom e que eu, inclusive, e os nossos sócios, os nossos colaboradores, dão para os próprios filhos, né? E a gente tinha essa preocupação no começo, porque a gente queria fazer uma coisa para ajudar, mas a gente tinha que querer também usar, porque se eu não passo pelo meu próprio crivo de qualidade, como é que eu vou querer que você use, né? E até é engraçado só para mencionar, né, que pegando aí, a gente sabe que no Vale do Silício, os grandes fundadores, os grandes CEOs, diretores, executivos das empresas grandes como Facebook e Instagram, eles não dão o celular para os filhos deles, né? Então, já vi essa reportagem. É curioso, né? Porque você trabalha numa empresa que você faz um produto para o outro, mas para o teu filho não, né? Para tua esposa não, você fica fora do Instagram isso, que é perigoso, né? E a gente está exatamente fazendo algo que a gente está disposto, inclusive eu dou para minha filha adora, né? Essa aqui é a ideia. Faz a propaganda aí. Tá feito. O pessoal precisa conhecer. A gente vai deixar o @ aqui na legenda para você poder entrar no Instagram, conhecer mais, tá bom? Vamos lá, gente. Vamos filosofar um pouquinho nesse início. Mas, entendam que isso aqui vai ser prático, tá? Então, nós, por exemplo, uma das perguntas que eu quero que vocês respondam é como atuar dentro de casa mesmo, sabe? Com a esposa, ajudando a esposa. Então, eu quero algo prático mesmo. Mas nesse início, vamos filosofar um pouquinho, né? E aí, como filosofar nesse início? Uma pergunta
um pouquinho profunda pra gente começar. E aí eu jogo na roda aqui, tá? É bom que hoje, gente... Deveria manter a só vou estratégia jogar de na começar roda pelos aqui. mais velhos, né? Segue a sequência. Segue a sequência. Porque, ó, a nossa sociedade, ela tá doentia. Não tem nem como alguém querer falar que não. Então, você olha a saúde mental das pessoas, emocional, espiritual, até a própria saúde física, tá uma sociedade doentia. E qual que é realmente o impacto e qual que é a culpa do homem? Quando eu falo homem, né, não estou falando do homem ser humano, estou falando do homem mesmo, né? Uhum. Do sexo masculino que Deus criou. Né? Qual que é a culpa do homem para essa sociedade estar tão doente assim? Joga aí. Bem, eu acho que eu percebo que o principal desafio é justamente o homem ter se esquecido de Deus. Entende? Eu acho que, assim, a partir do momento que a gente esquece daquele que nos criou, daquele que é a razão de tudo, daquele que ordena todas as coisas, aqui nós temos um grande desafio. Esquecemos isso, nós vamos ter desafio para enfrentar. Entende? Porque sem essa clareza, sem essa dependência de Deus, a gente perde até mesmo o direcionamento, a direção, para onde ir, para que nós fomos criados, para que nós existimos. Então, assim, você se afastou de Deus, cara, complicou tudo, porque você perdeu a referência. Eu me afastei de Deus, eu olho assim e falo assim, e agora? Que modelo de homem que eu devo seguir, por exemplo? Uhum. Aí lascou. Né? Desculpa a palavra, né? Mas aí complicou, aí o desafio ficou muito grande. Porque assim, se eu não tenho uma referência, eu vou tentar criar um homem segundo a minha concepção. E de onde que vem a minha concepção de homem? Né? Daquilo que o homem deve ser, deve fazer... De onde que vem isso? Ah, vem do leitor XY, do escritor XY. E aí? Será que é o melhor? Eu acho que a partir daí, a partir do momento que a gente deixa Deus de lado, o desafio aumentou substancialmente. Sim. Não, sem dúvida. Acho que é um ponto primordial, né, em tudo isso. E, sei, pensando um pouco aqui, eu acho que quando você fala de culpa, né, do homem, é um pouco isso, né? Acho que deixou de cumprir a sua missão, né? Então, é um pouco a gente pensar também qual que é a missão do homem na sociedade, né? Onde que está a parcela de culpa do homem. E aí, pensando assim no homem, né, na vocação masculina, eu acredito que tem isso, né? Tem a questão da liderança, né? Então, o homem... ele é naturalmente assim um líder, né? Um homem que conduz, né? Tanto a família como, né? Tem esse papel de liderança, tem um papel de proteção, né? De segurança também. Então acho que tudo isso mostra que o homem está enfraquecido, né? De certa forma é um enfraquecimento do ser humano, do homem, e que acaba que ele vai deixando de cumprir esse papel dele, tanto dentro de casa, como na empresa, no trabalho. Então, às vezes, uma situação desafiadora no trabalho, falta aquela coragem de enfrentar ou de não ter um respeito humano para defender aqueles valores que ele acredita e defender a própria fé também, né? E tem algumas situações, é preciso coragem, né? Então, acho que para isso, falta, de fato, um cuidado, uma busca de um crescimento, vamos dizer, vamos chamar um senhorio de si mesmo, de um autodomínio, né? Então, o homem ser capaz de se conhecer, se autodominar, né? Ter virtudes para poder enfrentar os desafios que vai ter no dia a dia, né? Vai ter com os filhos, com a esposa, né? Então, eu acho que é um pouco disso, um enfraquecimento e uma falta de maturidade mesmo, né? Tardia no desenvolvimento do homem. Acho que, sei lá, um pouco contribuição aí de... Bom, acho que o Renatão acertou, né, o principal ali, que é a perda de uma referência de Deus. O Tadeu continuou aqui colocando mais na prática. Deixa que eu complementaria do Tadeu seria a questão de... O homem de hoje, na verdade, ele não é um menino, né?
ele meio que perdeu ele não assume responsabilidade. Ele não assume a família, ele não assume a... E daí, quando você tem um menino, né, basicamente, você não tem a ordem, né? O homem, ele é o lado da ordem na organização social. E daí, não querendo fazer merchan da Libro, né, mas a gente lançou, acho que é interessante o que eu puxar, porque a gente lançou os 2 primeiros contos, né, que são Cinderela e João e Maria, que as histórias vocês conhecem. Eu acho que a maioria de vocês, talvez, dos espectadores não conhecem a versão dos Irmãos Grimm, porque devem ter ouvido uma versão que foi adaptada ao longo da história, então recomendo a versão original, que ela é melhor. Mas o que eu ia falar é o seguinte, né? A gente estava assistindo Cinderela, e uma das coisas que o nosso diretor pedagógico fala é que o conto infantil ele ajuda você a meditar, refletir. E uma das coisas que a minha mulher chegou para mim e falou assim, nossa, mas por que o pai da Cinderela deixa a madrasta e as irmãs fazerem esse monte de humilhações com a Cinderela, né? E a minha mulher ficava pensando nisso, refletindo isso na mesa, assim, né? E é uma boa pergunta, né? Por que o pai da Cinderela deixa? Onde é que ele estava? Ele não estava vendo que estavam pegando a menina, que era a filha dele, né? Que as enteadas estavam maltratando a menina, chamando ela de cheia de cinzas, borralheira. Ele não via, cadê ele? Então, quando a bagunça começa, que em geral, o que faz parte do roteiro, né? Pra coisa da... Cadê o pai? O pai tá onde? O que o pai tá fazendo, né? Até o príncipe... E daí, o que é o sucesso da Cinderela, né? É o príncipe que retorna e busca. Eu vim aqui buscar a menina a qual perdeu o sapatinho, a qual eu dancei. E daí, ele, no conto, ele conversa com a Cinderela e o pai olha e fala assim, seria Cinderela? Ou seja, você tem um antagonismo aqui, né? Do pai ausente, do pai fraco, do pai que deixou a menina ser humilhada, que vamos dizer, seria na ausência de um pai, é isso que acontece, né? E daí você tem o príncipe trazendo o homem viril que busca pela sua amada, que vai atrás da mulher, né? Cadê aquela mulher, né? Cadê a minha amada? Eu preciso encontrá-la. Vou fazer de tudo para achá-la, né? E daí não só isso, né? E daí você vai falar assim, mas pô, vocês escolheram os 2 primeiros contos para falar do pai? Não, na verdade, o assunto da ausência do pai é um assunto bastante comum, porque, em geral, uma coisa difícil acontece na ausência do pai, né? Não é à toa que as histórias, elas são assim. Mas pega a história de João e Maria. O que acontece? A mãe tá lá, tá rolando uma fome, né? Uma necessidade. O pai provavelmente não tá conseguindo suprir a necessidade material da família. E daí, o que acontece? A mãe, que representa talvez a paixão, uma carne, né? Uma coisa mais materialista ali no conto, né? O simbólico da mãe nesse caso é isso. Nesse caso é a madrasta, na verdade. Fala, vamos largar eles na floresta para que a gente possa sobreviver nós 2, pelo menos, né? Então é o oposto do sacrifício maternal, já vamos morrer a gente pelos nossos filhos. Ela propõe, vamos matar nossos filhos para que a gente sobreviva, né? E daí o que o pai faz? Cede, né? Ele fraqueja. Ele que devia ser a razão naquele instante, fala, não, morremos nós, né? E eles que sobrevivem, não, ele fez o oposto, né? Ele fraquejou. E daí Joãozinho consegue voltar, soltando as pedrinhas de seixo brancas no chão, e daí a fome pega de novo, e ele vai lá e vai levar a mulher de novo, a mulher propõe de novo para que deixe eles na floresta. Só que dessa vez ela tranca a porta, ele não consegue pegar as pedrinhas e tem que usar o pão. Parece farelar o pão para tentar, e não consegue. Vocês lembram da história, né? Sim. Só que o que acontece? O pai fala, não, como posso deixar meus filhos morrerem? As feras vão os devorar. Daí ela fala, não, veja bem, quem fez A deve fazer B. Quer dizer, você já fez isso. Você já foi fraco uma vez. Quem foi fraco uma vez é fraco de novo. Então, e o caos se instaura de novo. Largam os filhos. E daí, bom, o final da história vocês conhecem, mas assim, quem tá no final é o pai. O pai que volta, né? E a madrasta que morre. E o final é feliz, nesse caso. Não é que a mulher, nesse caso, é ruim, mas estou representando. A mulher, nesse caso, a madrasta, está representando a desordem, a fraqueza, a paixão. E o pai está cedendo, né? E eles voltam e abraçam o pai, e o pai, cheio de remorso, fica felicíssimo de encontrar de volta os filhos a quem ele amava tanto. E para a felicidade de todos, a mulher tinha morrido. Nesse caso, não é contra a mulher, a ideia a mulher simbolicamente representa a fraqueza da carne ali naquele instante. Sim. Então, assim, entendendo de tudo que vocês trouxeram, o homem tem 100% de culpa dessa sociedade, porque o Tadeu falou sobre coragem, né? O homem, ele é corajoso. Então, a falta de coragem
do homem realmente gerou esse impacto de uma sociedade tão doentia Sem dúvida. que está hoje, não é Sem isso? dúvida. A gente pode chegar nesse... Perdeu-se a referência, né? E aí, e o pessoal, por exemplo, né, esse adolescente ou jovem que está aqui nos acompanhando no Casamento em Pauta, que não tem a presença do pai, né? Que não tem o pai, ou que o pai faleceu, ou que o pai... Quantos casos que a gente sabe aí que abandonou a casa, juntou com outra mulher, né? Como é ser um homem nos dias de hoje sem ter tido essa experiência de convívio, de aprendizado, de presença do pai? Uhum. Como? Sim. Eu volto a tocar no assunto de Deus de novo, né? Porque o seguinte, nós precisamos começar a pensar que realmente nos dias atuais faltam algumas referências, né? Faltam muitas referências, na verdade. E para um jovem que às vezes perdeu seu pai ou aquela pessoa que o criava e tudo mais, vai faltar essa referência. E às vezes é em Deus que ele vai achar, entende? É em Deus que ele vai achar a esperança, é em Deus que ele vai achar um socorro, um auxílio, né? E então, assim, o primeiro pensamento é voltar-se para Deus. Esse jovem, esse adolescente, busque a intimidade com Deus. É um primeiro passo, né? De que maneira vai se dar isso? De que maneira? Olhe para a referência, talvez, de um sacerdote, né? Olhe para esse homem que mostra ou traz em si algumas virtudes das quais você também quer viver, quer ser daquela maneira. Olhe para esse homem, olhe para essa referência. O sacerdote que representa para nós o próprio Cristo, né? Faltou essa referência em casa, então, faleceu e tudo mais? Vá na igreja, procure o sacerdote, converse com ele. Uma das coisas que eu aprendi na logoterapia é justamente isso. Eu não posso me vitimizar falando assim, eu não fui amado, então eu não posso amar. Então, sabe aquela? Eu não fui amado, então quer dizer que eu não tenho capacidade de amar. Claro que tem. Por quê? Porque Deus, né? A gente precisa basear no amor de Deus. Sim. Então é isso, né? Sim. Porque às vezes eu vejo que muitos jovens ficam nessa. Mas eu nunca fui amado pelo meu pai não me deu amor, meu pai não me ensinou a ser homem. Então eu não tenho capacidade nenhuma de assumir uma mulher, de casar, de ter filhos. Como que eu vou fazer isso se eu não tive? Não, você pode ter. Né? Independente se você não teve, né? Sim. Justamente baseando no amor de Deus. Exato. Se faltou uma referência realmente dentro de casa, nós temos essa instituição, essa outra instituição, né? Porque a família é uma instituição e a igreja é outra instituição. E quando nós olhamos para a igreja, olhamos para um sacerdote virtuoso e tudo mais, que nos agarremos ali, naquela situação. Nos faltou em casa, mas nós temos um segundo plano. Né? Ou um plano B. O próprio assim nome, podemos padre, dizer, né? Padre é pai, pô. Exato. Exato. Ou abá, na abadia, né? Que seria Sim. abade, vem de pai, abá. Exatamente. É tudo pai, pô. Buscar ali, buscar Tem refúgio. o pai lá. Porque assim, se ele não for buscar na igreja, ele vai buscar em outro lugar. Em um lugar ele vai buscar, né? Em um lugar ele vai buscar. Não vai ficar vazio aquele espaço. Não vai ficar vazio aquele espaço. Ele vai buscar em um outro lugar. Que esse lugar seja o quê? A igreja, a instituição. Né? O sacerdote, que vai mostrar para ele, fala assim, opa, não acabou, tem jeito, vamos junto, estou com você, vamos andar aqui, né? Eu acho que é um segundo passo nesse sentido. E esse amor, né, que o Paulo comentava, de fato vem de Deus, né? Então é um dom de Deus, né? A caridade é uma virtude teologal e é dada por Deus, então é algo que se tem que pedir, né, também, para, poxa, eu não tenho a capacidade de amar. Pedir para Deus, né, poxa, me ajuda a aumentar o meu coração, né, a dilatar meu coração, e acho que pedir isso, né, esse dom, e também eu vejo assim, acho que todo mundo tem os seus desafios, uns maiores, outros menores, né, na vida, um perdeu o pai, o outro, né, muito jovem, enfim, cada um tem o seu desafio. Mas tudo isso também é providencial. Eu acredito que... então, se aconteceu, vamos dizer, Deus também dá o frio conforme o cobertor, né? Então, vai dar as graças para se aquela pessoa tem uma boa disposição de... Poxa, essa é a minha circunstância. Eu não vou me vitimizar aqui.
Então, diante disso, né? Eu sei que Deus vai me dar as graças para poder superar essa situação sem pai, com pai, né? Então, acho que tem esse lado também, né? Que a gente precisa olhar. Não, eu justamente estou colocando isso porque eu atendi uma jovem e ela, assim, o namorado dela não conseguia assumir ela, né? Porque ele não teve a presença do pai. Então, todas as vezes que tocava no assunto de casar, vamos casar? Não estou preparado. Aí passava um ano. Vamos casar? Não, mas eu não estou preparado. E aí, a gente foi ver, não era que ele era um cara ruim, entendeu? Não era um cara ruim. É que ele não teve essa experiência com o pai, essa referência. E como o pai dele não teve também, e não teve essa vida, né, de modelo, então, na cabeça dele, ele é incapaz de assumir uma mulher, sabe? De fazê-la feliz. Então, isso acontece muito. Você ia complementar alguma coisa? Eu ia falar uma coisa, mas vou falar outra com relação a isso, né? Que tem a ver também. Às vezes falta essa pessoa do pai dentro de casa e tudo mais, mas, por exemplo, às vezes tem um tio, que você olha para aquele tio e fala assim, cara, eu quero ser igual a esse tio, né? Eu falo isso porque meu pai, graças a Deus, foi uma bênção para mim, para o meu irmão, para minha mãe. Graças a Deus sempre foi uma bênção, um homem muito trabalhador, trouxe para nós toda essa questão do trabalho, de ir atrás e tudo mais. E alguns colegas, algumas pessoas próximas, olhavam para o meu pai assim e diziam assim, nossa, eu queria que o meu pai fosse igual ao seu pai, não sei o quê, e papapá. E o meu pai é um cara simples, cara. Só que assim, a hora que você vai conversar com ele, você fala assim, meu Deus do céu, de onde que vem isso, né? De onde vem essa sabedoria? De profundidade. De onde vem isso aí que ele está falando e tudo mais? Porque não teve a oportunidade de estudar e debruçar sobre os livros. Não, mas o dia a dia formou ele como homem, entendeu? Então, às vezes, também nos falta essa referência dentro de casa. Às vezes tem uma pessoa ali do lado, um tio, um parente, um primo mais velho, né? Que você vai olhar e vai ter essa referência. Sempre tem alguém por perto. Por isso que eu dizia que o espaço não vai ficar vazio. E se não tiver essas pessoas, vai ter o cara da esquina, cara. Entendeu? Infelizmente. Vai ter esse cara que vai ser uma referência para ele. De homem. Né? Um homem torto. Vamos dizer aqui entre aspas. Mas é a referência que ele vai ter. E ele vai ser formado por aquela referência. Né? Uma coisa que eu fico pensando assim, né? A gente sempre está falando, né? Acho que são exemplos do padre, talvez de alguma pessoa, algum tio que você possa ter como pai, ou que essa pessoa possa te apadrinhar, né? Inclusive é uma coisa, é uma sensação natural, assim. Eu sinto isso às vezes quando a gente encontra alguma pessoa mais nova e você vê que a pessoa precisa de ajuda e a pessoa está aberta à ajuda, a pessoa tem a humildade de querer ajuda, dá vontade de ajudar. Não sei se assim, dá gosto, assim. Você fala, pô, deixa eu te ajudar. Então, essa postura de humilde e de aprendiz, né? Ela é muito convidativa para várias pessoas sábias para se aproximarem, para as pessoas que querem ajudar. Querem repassar aquilo que elas receberam de alguém, né? Tanto de Deus, né? Mas também repassaram de alguém, de fato. Mas outra coisa que eu penso é a ideia de que a literatura, ela tem exemplos de homens, né? Exemplos de heróis. E a gente, às vezes, parece que a gente está se comparando, né? Que precisa só olhar os exemplos que estão disponíveis para mim agora. Mas você não precisa se restringir só aos homens que estão vivos, né? Você pode olhar para todos os homens que já existiram. Perfeito. Referências de homem. Tanto nas histórias ficção, quanto nas histórias históricas, vamos dizer assim, nas histórias que realmente aconteceram. Eu não lia, eu descobri recentemente o quanto que eu deveria ter lido e estou tentando correr atrás com os meus filhos, né? A própria empresa tem a ver com literatura infantil, né? Eu estou começando com eles, mas, por exemplo, a gente quer ler a Ilíada um dia. A Ilíada é a história de Aquiles, né? Aquiles foi um herói, foi um homem. Então, assim, se você é uma pessoa que não tem pai, e você está buscando aí entre os homens, você não está achando uma referência de homem bacana, né, para você se espelhar. Então, não, pare de olhar à sua volta, vai olhar lá na história, pega o Aquiles, entendeu? Vai procurar, olha quem era Aquiles e vê se você é um homem à altura de Aquiles, né? Tudo bem, Aquiles deve ser tipo He-Man, sacou? Você provavelmente não vai ser igual à altura de Aquiles, mas pelo menos para ancorar
vamos dizer, a masculinidade, o homem que tem que ser num cara super bacana, um herói, né? Num cara forte, um cara corajoso. E daí você vai tentando, aos poucos, fechar esse gap entre você e ele. Mas ele deve ser sua referência e não um menino, vamos dizer. Um menino não é uma referência de um homem, um menino é uma criança. Tanto que o menino, pega assim, quando você pega um menino e uma menina, eles têm até a voz parecida, né? Porque antes deles passarem pela puberdade, terem o estirão e virarem homem e mulher, né? Pelo menos do ponto de vista físico, menino e menina é igual, cara. É tipo, não tem pelo, a voz é a mesma, a altura é a mesma, a força é a mesma. Se tua referência de homem é um menino, você pode ser uma menina também, tá? Quer dizer, porque criança não muda nada, né? O que muda é o adulto, né? Então, você tem que buscar essas referências nas histórias, né? E daí, só uma dica, eu não vou falar porque senão é longo, mas assim, tem um conto dos irmãos Grimm que chama-se Iron John, João de Ferro, vocês conhecem? Não. Isso é fera. Como que é? Fala de novo aí, pessoal. João de Ferro, tá bom? Ferro. É um livro, é um conto interessante, mas basicamente tem 2 assuntos, né? Eu descobri esse conto, um amigo me deu, quando eu tava um colega de trabalho meu do Nubank e depois da Brasil Paralelo. Eu encontrei esse amigo 2 vezes na minha vida, né? E ele me deu esse livro. Era um livro chamado Iron John, mas era do Robert Fly, que era um autor americano. E esse livro ele estava falando do ataque à destruição da masculinidade. Só que para discutir isso, ele analisava o conto dos irmãos Grimm e ia também pincelando sobre vários rituais folclóricos, de ritos de passagem, de como é que a criança vai crescendo, né? E esse conto é muito interessante, assim. Ele fala basicamente do João, que ele estava muito próximo da mãe, e ele tem essa busca, ele quer sair de casa numa aventura, e ele encontra, debaixo de um lago, um monstro peludo. E o monstro peludo é o oposto da mãe, né? Quer dizer, e ele era sujo, peludo, gosmento, grande, e ele tinha uma... Eu tô falhando, mas assim, o ponto todo da história é do príncipe que tem que basicamente sair de casa para buscar o negócio, né? Então talvez seja até uma dica para as mulheres, você falou que as mulheres também podem assistir esse episódio, isso, né? Para elas saber como funciona, né? A mãe tem que entender que ela não pode, né? Perfeito. Ocupar o papel do pai, né? Então, na ausência de um pai, ela tem mais da mesma forma que o pai não pode ocupar o papel da mãe, assim, quer dizer, eles têm papéis diferentes de propósito. Mas se a mãe tá nessa posição, ela tem que, no interesse do próprio filho dela, ela tem que buscar alguém para servir de referência. Seja na literatura, seja na igreja, seja nos amigos, entendeu? Sim. Ela não pode tentar suprir, né, essa demanda. E ela não consegue. E eu sei que é um assunto um tanto polêmico, né? Mas a gente tem que tocar. Por exemplo, hoje, se você for ver vários homens que se dizem homossexuais, né? Uhum. Justamente quando você vai entender a raiz, é isso. Né? É isso. Homens que são afeminados, né? A minha esposa é professora, então às vezes ela fica assim perplexa do quanto às vezes as mães, o quanto elas tratam os filhos. Por exemplo, tá com o filho lá com o cabelo batendo na bunda, né? E o cabelo igual de mulher. Mas ele quer, é a tal da educação positiva, né? Mas ele quer ter esse cabelo. Então assim, e várias outras atitudes ali da mãe, como você disse, Marcelo, que isso vai impactar ela depois. Então você vai entender a raiz do problema, é esse. Eu sei que isso é polêmico, é complicado quente, falar sobre isso. Polêmica é bom porque é rende. Mas tem que falar, porque às vezes você que é mãe tá criando o seu filho que futuramente vai dizer que ele é homossexual, que ele nasceu assim. Não, ele não nasceu assim. Ele foi formado por você assim. A gente tem que falar a verdade, não tem como fugir. Fechar o do Iron John, o João de Ferro, o que ele faz? Ele se afasta da mãe, ele encontra o João, que ele encontra a masculinidade dele, e aí quando ele volta, existe até um momento de repulsa, né? Porque ele meio que precisa, sabe assim, cortar o que eles chamam de segundo cordão umbilical, né? Sim. O primeiro é quando você nasce, e o segundo é quando você meio que dá uma, você virou um homem. Sim.
Então, é um conto bem interessante e é legal, né? Essas coisas, porque a história, ela, às vezes, ajuda a gente a entender. Você nasceu Uma pra isso. coisa Ele que vai contando, a gente vai querendo saber, né? Que é mais complicado, É né? legal. Ajuda mesmo. A história é essencial. Não, é muito, cara. não, você contando aqui agora, a gente fica eu tô doidinho pra assistir. Agora, deixa eu ir a um outro extremo. Porque eu atendi também um jovem no início do ano. E ele... O que acontece? O pai dele trabalhava fora, né? Pra vocês entenderem. O pai trabalhava fora. E toda vez que o pai voltava pra casa, o pai bebia muito, né? Bebia muito. Então, quando ele entendia que o pai dele tava chegando, ele já sabia. A gente vai apanhar, vai ter briga dentro de casa. E ele cresceu nisso. Cresceu assim, tá? Então... E aí, ele fez amizade com um padre, né? E ele buscou a referência do pai no padre, entendeu? Então, quando ele chegou até mim no atendimento, a confusão dele qual que era? Será que eu tenho um chamado para o matrimônio ou um chamado para o sacerdócio? Entendeu? E aí eu fui atendendo ele, fui entendendo, a gente foi chegando, o que acontece? Ele queria ser sacerdote, mas na verdade... o que acontece? Como os pais brigavam muito, ele não teve referência modelo de matrimônio, no padre ele teve, então ele falou assim, eu quero ser padre. Mas aí ele entendeu que não. Tanto é que hoje ele está namorando, está muito feliz, né? Porque a gente chegou nesse, né? Então, o que é desse extremo que eu quero trazer para vocês poderem trazer? Que independente também se o pai às vezes é alcoólatra, né? Se o pai tem alguma dificuldade, né? É o perdão, a aceitação, né? Pai é pai, independente da realidade, né? Então eu queria que a gente também falasse um pouco sobre isso, né? Do perdão, de liberar esse perdão pro pai, de entender, de tentar ajudar. Acho que não dá pra gente nunca querer cobrar o nosso pai de nada, né? Assim, quando a gente é pequeno, o nosso pai é o nosso herói, né? A gente tem essa visão, né? Menino. E depois a gente vai crescendo, a gente vai vendo que o nosso pai também tem defeitos, né? Então também falha, né? Também é capaz de errar. E aí a gente vai começando a amadurecer até a nossa visão com relação ao nosso pai, né? Mas eu acho que mesmo assim, né? A gente vai vendo, poxa, meu pai errou aqui, fez aquilo, né? Na vida dele e tal. A gente pode aprender muito com isso, mas é como você falou, acho que o nosso pai é algo que a gente só tem, de fato, a agradecer. Poxa, o nosso pai nos deu a vida, né? Independente de quem seja, né? Que tenha sido, sei lá, um marginal ou qualquer coisa. Poxa, o meu pai, né? Então, acho que a gente nunca reclamar, né, de nada do nosso pai, né? Nunca querer exigir isso. E acho que dever como filho é cuidar bem, assim, na velhice, né? Então, assim, tudo que ele nos deu, acho que retribuir cuidando bem do nosso pai, né? Quando a gente tem essa oportunidade, né? Ali na velhice, né? E estar próximo e ter esse carinho por ele. Então, eu acho que eu tenho uma visão assim, né? De gratidão e de cuidado ali naquele momento que a gente vai precisar mostrar, né? Mais como um filho ali, né? Quando mais precisar. Eu acho que você trouxe o ponto-chave, né? Dessa ideia, né? É justamente a questão da gratidão, porque assim, partindo do princípio que nós somos filhos de, né, nós temos que ser gratos. Por mais que nós não gostemos, né, que nós tenhamos alguma divergência com o pai, nós precisamos ser gratos. É graças a ele que nós existimos. Ah, mas poderia ser outro, mas você seria outro. Ou melhor, não seria você. Não seria você, exato. Você, né? É só com o seu pai. É só com o seu pai. Você é irrepetível, não tem jeito. Né? Então, assim, a primeira coisa é essa questão da gratidão. Tendo isso, o segundo passo realmente é olhar e falar assim, quais foram as oportunidades que o meu pai teve? Cara, não fez isso de propósito, né? Não foi. Não te maltratou de propósito. Talvez ele estava pensando que estava fazendo a melhor coisa do mundo. Talvez ele não teve nada do que você também não teve, né? Então você olhar e falar assim, opa, obrigado por tudo que o senhor pôde fazer. Às vezes aquilo foi o melhor que ele pôde fazer, né? A pergunta talvez deveria ser, como eu posso ser um pai melhor para os meus filhos? No caso de... se for esta a vocação, né? Como você disse, o colega
ele passou pela questão de não ter um bom pai, olhou para o sacerdote, viu ali uma referência e depois ficou na dúvida vocacional, né? Então, olhando para essa situação de ser grato, eu olho e falo assim, opa, obrigado, porque se não fosse o senhor, eu não existiria. A partir disso, tudo que o senhor pôde fazer, o senhor fez. Então, assim, a minha obrigação agora é realmente perdoar. Eu preciso te perdoar porque o senhor fez o melhor. Essa é a maneira racional de olhar para essa situação, que eu penso, sabe? Liberar o perdão. Liberar o perdão. E uma reflexão que eu tive recentemente também, eu ouvi, né, e eu achei o máximo. Se você pegar a ordem dos mandamentos, né, depois dos 3 primeiros, qual que é o 4º mandamento? Honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe. E qual é o 5º? Não matarás. Não matarás. E a ordem dos mandamentos que foi revelada, ela é hierárquica por um motivo. Primeiro vem os mandamentos de Deus, depois vem os mandamentos dos homens, né? Em outras palavras, honrar pai e mãe está acima de matar. Assim, eu achei isso muito louco, né? Sim. Porque, a princípio, matar parece, sei lá, um dos pecados mais, obviamente, graves, maus, assim, né? Uhum. E honrar pai e mãe está acima disso, né? Então, eu acho que, pegando aí a doutrina mesmo, você tem que... esse é o nível de importância dessa gratidão e dessa honra que você tem que ter. Quer dizer que você tem que aprovar tudo que teu pai fez? Quer dizer que você... Não, obviamente não, porque como o computador colocou, seu pai pode e provavelmente cometeu erros, né? Ainda mais se a gente está nesse contexto, o qual existe essa repulsa da pessoa pro pai, né? Então, provavelmente o pai não deve ter acertado muito, né? Sim. Mas daí é aquela coisa, né? O Tadeu também apontou antes, né? Que Deus dá como é que é? O frio o frio conforme o cobertor. O frio conforme o cobertor. Ele dá a graça, ele te ajuda a superar a cruz a qual ele próprio te deu, né? E daí até o clima sempre cai pra história aqui, né? Eu sempre vou puxar pras historinhas. Mas uma das coisas que a gente tem reparado quando a gente compara as histórias de antigamente com as histórias de hoje é que hoje se tenta muito justificar o papel dos vilões. Como se o vilão tivesse uma justificativa pro mal, né? O mal. Só que, na verdade, o mal nunca é justificável. Nunca. Você sempre tem uma escolha. Sempre tem Então, o que acontece? Você, como o filho que tem um pai que não foi um bom pai, né? Não vem com esse papinho de justificar a tua desgraça ou as tuas dificuldades, os teus traumas, os teus problemas com o pai, né? Você sempre tem uma escolha. Em última instância, você é livre e é teu negócio. E a tua escolha, né, conforme o 4º mandamento, deveria ser, inclusive, a busca da eternidade para o seu pai, né? Você deveria, e se você não consegue nem ligar para ele, porque, vamos dizer, é um caso tão ruim que não dá nem para você olhar para ele, né? Você tem que perdoar ele para passar adiante, é uma coisa até bem psíquica, né? Você precisa mover para frente, Sim. Mas Finalizar você precisa o ciclo, né? finalizar o ciclo, mas também precisa rezar por ele, porque a oração é loucura, né? Ele vai que ele volta, né? Se você tiver boa fé... Isso sempre dá para fazer, né? Rezar sempre dá para fazer, né? E nesse sentido, ser protagonista e saber que você pode fazer uma escolha diferente, né? E uma coisa que eu acho que acontece também é sempre a gente ficar preso somente naquilo que é ruim da pessoa, né? Porque se a gente pensar na história aqui do colega, tudo bem, o pai voltava e era um carrasco, né? Batia, né? Isso. Mas o pai saía para trabalhar e para prover a casa. Entende? Então, assim, por mais que o pai fosse ruim aqui, vamos colocar assim, o pai tinha o pensamento, opa, eu preciso levar alguma coisa para os meus filhos e para minha esposa. E às vezes a gente não percebe isso, né? A gente não olha o ponto positivo, a gente fica focado naquilo que é ruim, né? E isso talvez seja uma tendência natural, né? Bem, na verdade, é uma tendência natural, da gente sempre olhar para o lado ruim das coisas, né? Basicamente, a gente faz isso. Então, olha só, esse pai, beleza, com tudo de ruim que ele tinha, ele ia e fazia uma coisa que é o papel dele mesmo, prover para casa o sustento da família, né? Aí ele estava cumprindo o papel, né, nesse ponto, pelo menos. Sim, vamos dizer assim, ponto para o pai, Ponto, né?
Então, por que não olhar para isso? Tá, meu pai teve todas essas situações, mas ele me ensinou que eu devo prover a casa. E aquilo que o meu pai não fez de legal, isso eu não quero que se repita na minha casa. Pois é. E aí ele replica de forma diferente, né? Exatamente. Diferente. Entendeu? Perfeito. Gente, vamos fazer uma pausa aqui. Renatão, puxa aí pra gente. Ó, chegou acho que o melhor momento desse podcast, tá? Que é o momento do Açaí do Chefe. Gente, o Açaí do Chefe, eles têm duas lojas em Franca, uma loja aqui em Ribeirão Preto, tá? É o melhor açaí aqui de Ribeirão. A entrega é totalmente gratuita. Deixa eu ver aqui, gente, ó. Pro Tadeu, você e do Renato é igual, é o que tem leitinho. Falou que tem leitinho é com os dois. Tá, beleza. O Marcelo pediu banana e granola. É isso aí. Banana Tradição, aqui é tradição. banana, deixa eu ver aqui. Raiz. É esse Aqui aqui. é raiz. Esse aqui, ó. Vocês pediram o açaí Nutella e eu pedi o açaí raiz. Aí começa a ficar claro Aí o aqui problema vem da aqui, sociedade, é. né? É. Ó, aqui é- Começa na escolha do açaí. Começa na escolha do açaí o problema. Ó, né? seguinte, Tudo aqui na começa por aí. legenda tá o cardápio digital para você fazer o seu pedido e fazendo o pedido aqui pelo nosso podcast, a entrega é gratuita para Ribeirão inteira. Combinado? Então aproveita aí, ó, e eu não posso deixar entornar e cair no meu uniforme aqui. Senão o Camisa Rafael linda, né? Gonzalez Camisa vai linda. ficar bravo comigo. Então, se você quer também fazer aí o seu uniforme para sua empresa, indústria, tá bom? Para o seu evento corporativo, o seu grupo de jovens aí da igreja, o Marcelo já Conseguiu. conseguiu ali. Eu não posso, gente. Então, também tá aqui o telefone do Rafael Gonzalez, tá bom? Até os uniformes da escola que os nossos filhos estudam aqui é produzido lá pelo Rafael Gonzalez, então faça o seu orçamento, tá bom? É o Rafael Gonzalez. É isso aí. E o podcast aqui, nós estamos com um novo patrocinador, que é o Andreuce Móveis Planejados. É aqui de Ribeirão Preto. Então, se você quer fazer móveis planejados para o seu apartamento, para sua casa, para sua empresa, eu vou te pedir, dá preferência, tá bom? Porque todos os nossos patrocinadores, eles têm compatibilidade de valores, de princípios também, de tudo aquilo que a gente compartilha aqui com vocês, eles também trazem isso lá na empresa, na vida deles. Então, se você vai fazer algum móveis planejados, Andreus está aqui na legenda também, o telefone para você fazer o seu orçamento. Vamos embora. O que eu queria agora partir, né? Justamente isso. Honrar pai e mãe, né? E aquilo que o Marcelo trouxe de cortar o cordão umbilical. Porque quando Deus disse, olha, o homem e a mulher vai deixar os seus pais e vão se unir, né? Em matrimônio. Então ali é necessário romper, né? Ter esse rompimento. Então não tem como. Passa a ser a preferência ali. A prioridade, né? Nem preferência, prioridade. Só que hoje, né? Eu não sei se vocês sabem disso. Nesse ano o Brasil bateu o recorde de divórcios. Infelizmente o Brasil bateu o recorde de divórcio em 2024. Todos os dias, se a gente acessar o site da Globo, foi em 2024. Eu não sei te falar a quantidade. Mas eu sei que o ano passado tinha passado de 450 mil divórcios. Então, se bateu sim. Passou de divórcio. E isso é algo que está normal hoje, né? Na nossa sociedade. Vocês creem que seja por isso também? Porque às vezes o homem, ele assume uma mulher, mas ele não corta esse cordão umbilical? Ele fica preso, às vezes, na casa, na mãe, no pai, e ele não assume, de fato, um outro lar, sabe, uma família nova que é constituída ali a partir de um sacramento, né? Falando claramente de casais católicos que casam na igreja. Não, Eu- Pode falar, Opa. falar. Começa aí, Renatão. Desculpa, Tadeu. Um pouco, sim. Né? Um pouco, eu acredito que seja por conta disso. Inclusive, em um atendimento de terapia, né? Houve a queixa de uma pessoa, de uma esposa, falando que o marido, tudo que ele ia fazer, ele perguntava primeiro para a mãe antes de perguntar para ela. Entende?
Em vez deles decidirem ali entre eles, nós vamos comprar o carro, nós vamos comprar o carro... Não pode fazer isso? Não, desculpa. Obrigado. Mamãe, minha mãe vai ver. Minha mãe é uma das pessoas que sempre assiste as coisas que eu participo. Então, assim... Brincadeira, hein, Gabriel? Em vez dele tomar a decisão, e conversar com a esposa, ele falava primeiro com a mãe. Ô mãe, tô pensando em fazer isso. Entendi. Não é assim, nem assim. que ele comentava com a mãe. Não. Primeiro ele ia nela. Primeiro ele ia nela. Entendi. Consultora. Exatamente. Meu Deus. Entendeu? Ô mãe, então, assim, o que a senhora acha e tal? Porque, realmente, você ir e conversar com os seus pais e pedir um conselho, ok, beleza. É isso. Né? Isso, vamos dizer assim, não tem nada de ilícito nisso. Mas a primeira ação sua, casado, ir nos pais primeiro, não é legal. O cordão não foi rompido, não foi cortado. Existe uma dependência muito grande aí. Nossa. E a probabilidade disso dar ruim é muito grande, né? Não, sem dúvida. Acho que é a unidade do casal, né, Renata? Essa unidade que acaba sendo atacada, né? Então, o casal tem, depois que casou, né, uma só carne ali, é uma vida nova, uma nova família, e tudo que vem de fora tem que ser tratado de forma secundária, né? Os pais é uma outra família já é uma extensão da minha família, que agora sou eu, minha esposa e meus filhos. Então, toda essa interferência tem que ser absorvida ali pelo casal e o casal decidir junto, né? Então, sem dúvida, acho que esse cordão umbilical que não se corta é uma interferência, principalmente, existe, né, é natural até vamos dizer, uma dificuldade entre sogra e nora, vamos dizer, até acho que é um... Evangelho de hoje, inclusive. Então... O dia que a gente tá gravando. Então, imagina, né, o que chega, né, isso na nossa família, e aí sim, aí é um papel, acho que primordial nosso, como pai, né, que está na nossa missão mesmo em casa, defender a nossa esposa, né, defender até dos nossos pais, defender do nosso sogro, da nossa sogra, porque é essa unidade, isso aí não pode romper de forma alguma, né, então... Olha, então saber colocar os limites, né? Às vezes é necessário, porque os nossos valores é a nossa família. Agora, esses valores que nós defendemos estão em primeiro lugar. Então, se a gente vê que, olha, isso aqui tá sendo atacado, né? E às vezes é necessário até se distanciar um pouco, né? Até para proteger os nossos filhos, proteger a nossa esposa. Então, isso aí é um papel de homem mesmo, né? Essa missão de segurança, proteção, defender a nossa esposa e colocar os limites. Olha, até aqui vocês vêm, daqui vocês têm que respeitar. Então, ser bem firme quando é necessário, né? Porque pra gente isso é normal. Mas, gente, isso é muito real. Sim. É muito real. E é muito assim. São muitos casais que brigam por isso. Porque o homem não coloca limite. Não coloca. Então, os pais interferem, assim, em tudo, né? E aí é onde que gera brigas e, assim, que leva ao divórcio. Isso acontece muito, 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 muito. Sim. E até porque nisso tem um ponto que a mulher preza muito e que, às vezes, o homem não presta atenção. Que é na segurança. A mulher quer segurança. E aí, quando ela vê esse homem sempre, tipo assim, eu vou ver com a minha mãe, com o meu pai, ela não se sente segura, entendeu? E isso é da natureza feminina, querer uma segurança. Buscar, né, isso, né? Exatamente. Aí ela percebe que essa pessoa que ela escolheu para ser o seu marido e tudo mais, não traz essa segurança, complicou, né? Virou um grande desafio, mais uma vez. Né? Uma situação que realmente foge um pouco daquilo que é a perspectiva do próprio casamento. Né? E sereis uma só carne. E às vezes quando a gente fala essa questão de família, por esse laço emocional, tá? Esse é um laço emocional com o pai e com a mãe que não foi desfeito, gera a briga justamente por assim, mas espera aí, eles são os meus pais. Tá, tudo bem, mas você se casou. Acabou. Entre aspas,
esquece os seus pais. Honrar Né? não quer dizer, tipo... Exatamente, Não não mistura quer- o verbo, né? Exato. Honrar é importante. Honra a Honrar vida é inteira pro resto da importante. vida. Só que não quer dizer que você tem que... Até porque se, vamos dizer assim, no caso de nós homens, né? Se eu for um bom marido, um marido que realmente provê a casa, que é o líder espiritual, que olha com carinho, que educa as crianças e tudo mais, eu vou estar honrando os meus pais. Entende? Indiretamente eles vão percebendo isso também, né? Exato. Vão ter- Se a gente Exato. tá feliz, né? Ver um casal feliz, né? Sim. É, e Mesmo dando, que eles não sim. concordem com uma coisa ou outra. né? Exato. e Porque, dando pra assim, ele presentes que são incríveis, que são bons netos, né? Bons netos é um Exato. presentão, pô. Que avô que não gosta de bons netos, né? Sim. Porque, assim, a hora que a gente começa a observar as situações que acontecem e sempre a intervenção de alguém de fora, você pode ter certeza que aquilo ali não vai para frente. Se toda hora tem alguém de fora dando um pitaco, falando o que fazer, não vai para frente. Entendeu? Tem uma É necessário esse rompimento emocional aí, né? Opa, peraí. Limite. Aqui Isso. chegou o Acho lugar que a palavra é limite. que a gente resolve. Isso aqui a gente vai resolver em casa, entre nós. Isso. Entendeu? Paulinho, eu tenho uma pergunta pra você, fugindo do protocolo aqui, Tá, mas bora. é que você comentou que isso é uma causa bastante comum que eventualmente leva ao divórcio. Sim. Esse divórcio, nesses casos específicos, eles são começados pela mulher, ou pelo homem, ou pelos dois? Você falou divórcio de chegar ali e comentar, É, olha, nesse não tá caso que dando. tá, vamos dizer, o marido não tá colocando um limite na influência dos pais dentro de casa, isso a mulher tá sentindo, né? Porque ele meio que não cortou o cordão umbilical. E daí, o que acontece? Inicia pela mulher essa briga e ela pede o divórcio, ou é Isso. ele que eventualmente pede? Inicia pela mulher. Porque pro homem, ele fica cômodo, né? Pra ele tá muito cômodo. Porque tem homem, por exemplo, isso é real, gente, que todos os dias ele sai do serviço, antes dele ir pra casa, ele tem que passar na casa da mãe. Porque a própria mãe Sério criou isso, esse laço emocional que ele tem que passar. E ela consegue gerar algo nele que ele tem que passar lá. Então ele cria isso dentro da cabeça dele. Isso acontece, porque pra gente isso tá muito longe, mas é a Tô falando, realidade. E são muitos casos, Marcelo, muitos. Então, pra ele tá cômodo, ele passa e depois ele vai pra casa. E Preciso aí ele confessar uma janta. coisa. Vamos para o momento Vai confissão. lá. Confissões, Vamos sempre lá, bom. vamos lá. Sempre bom. Você falou isso daí, no começo do meu matrimônio foi assim, né? E uma coisa que eu não percebia, que pra mim era normal. O que acontecia? A minha casa e a casa da minha mãe era um sobrado, meus pais moravam embaixo, eu em cima. Então, todos os dias, a hora que eu chegava do serviço, em vez de subir primeiro, ver minha esposa e tal, não, passava na casa dos meus pais, batia um papo ali e tudo mais, e depois eu subia pra minha casa. E isso parece ser lindo. Parece ser Sutil, lindo. a Não, e diferença, né? tranquilo, Mas- né? é. Porque assim, Mas isso é eu drástico. não via nada de anormal E às nisso. vezes não era nem culpa de Até- seus pais, tá? Até, não é, Às não vezes é. não era nem culpa, mas Exato. o que eles criaram e eles foram fazendo ali, criando isso dentro de você, não foi intencional. Sim. Mas eles criaram essa. E talvez até Esse pela proximidade afeto. da casa, né? Tem Porque isso também. assim, os pais embaixo, eu em cima, certo? O que acontecia? Eu ainda tinha aquela coisa da mesma casa. Vamos dizer assim, eu não saí da casa dos meus pais. Sim. Eu mudei para casa de cima, mas eu estava chegando sempre no mesmo lugar. E quem casa quer casa, E né? quem casa quer casa. Então, Dependendo se é alugada. nessa se- percepção, né, se é a minha própria. esposa falou assim, mas você chega e vai direto para casa da sua mãe? Começa pela E- mulher. e, tá e vendo? gerou sim um certo desconforto, né? Porque eu não via nada demais. Não via mesmo, de verdade. Percebe, Mas assim. aí depois eu falei assim, cara, é verdade? Esse negócio tá errado. Você vai aprendendo, né? Mas aqui entra a questão da maturidade do homem também olhar e falar assim, pô, será que a minha esposa tem razão nessa queixa aqui? É. Até que ia ponto falar que isso. isso aqui realmente está sendo prejudicial? Opa, se ela está reclamando disso daqui, e se eu parar de fazer? E aí, assim, só agora uma pergunta. Você não comentou isso com a sua mãe na época. Não. Que ela falou- Ainda tem mais essa, né? Não Porque- comentei. Mas você não comentou. Não. Não. Não, é que não, você, não. é que você fez certo. Sim, Agora sim. imagina se você comenta, que é o que acontece. Porque aí chegar e falar assim, ó, você acredita que a Érica não tá querendo que eu venha aqui? Aí o que a sogra já pensa? Fala, peraí,
Mas a Érica não quer mais que você venha aqui na nossa casa, aí ela não entende, aí o homem não explica, não, antes de eu vir aqui primeiro, ela quer que eu vou lá, vejo como que tá, para depois eu vir aqui. Não é que ela está proibindo, mas aí falta essa comunicação, essa transparência, e aí é onde que dá, dá tragédia nisso. Fala, Tadeu, desculpa. Não, é só complementar, não é só não chegar à interferência externa, mas a gente ter muito esse cuidado de não levar também, né? Porque se a gente... A nossa esposa não é perfeita, a gente sabe. Nós não somos perfeitos, a gente tem defeito. Só que a gente só pode falar bem da nossa esposa, para quem quer que seja. Então, isso também é defender a nossa esposa. Porque se a gente começa a levar problema, porque lá em casa não sei o quê, que é o que você falou, né? Olha, tá ruim isso aqui, ela me trata assim. Então, você tá abrindo um flanco ali de ataque muito perigoso, né? Porque o que a mãe vai fazer? A mãe é protetora. A mãe não tá nem aí resolver com a nora, não. Primeiro ela quer pensar no filho. Com certeza. Então ela vai querer olhar pra prole. trazer o pintinho novamente ali, né? Sim. Pra ela. Então isso acontece muito, assim, muito, muito, muito. É porque pra gente é algo que tá muito longe. Não, mas eu consigo... eu me surpreendi, assim, um pouco com grave, mas a verdade é que isso daí sempre passa. Já teve lá em casa também essa questão, né, disso, né? Tô falando uma coisa, daí a Gabriela me falava, não, isso aqui é pra gente ver a gente, né, não é nosso. E eu acho que o Renato pontuou uma coisa interessante, né, que ele disse que ele começou com esse problema e depois ele foi ganhando consciência, né? E eu acho que esse fluxo do aumento de consciência, ele é muito importante, né? Porque, no fundo, é a gente ouvir os sinais que a nossa esposa dá. E a esposa, né? A mulher, ela tende a ser menos direta. Ela tende a ser mais, sabe, um estilo da mulher, né? Tanto que a gente confunde. Como é que é? Tem uns exemplos muito bons, assim. Você não vai querer... Você pode... Eu não sei nem como é que pergunta a mulher, mas é que tem uns exemplos que a gente ri, assim. Dar um. Às vezes tá na estrada, né? O marido e a esposa. Aí a esposa pergunta, amor, você não quer parar pra tomar um café? Né? Não. Tipo, meu... Ela Qual que que é a quer, nossa né? resposta? Vamos traduzir. Qual que é a nossa resposta? Não. Traduz, resolve. Não, né? Eu consigo tocar mais 3 horas aqui. Vamos seguir. Então, mas o que? É indireta, né? É isso, comunicação, a comunicação da mulher é indireta, a nossa é direta. Então, a gente responde de forma direta e o que ela quer, na verdade, é ela que está querendo. Então, ela quer falar, se expressar primeiro antes de... E a mulher vai dando esse sinal. Não, exatamente isso. Ela vai dando esse sinal. E a gente precisa, até por amor a ela, né? A gente precisa desenvolver em nós a capacidade de se comunicar com ela, de entender o que ela está dizendo. Assim, no próximo podcast que vai ser a Érica, provavelmente ela vai ensinar também que a comunicação do homem é mais direta e vai ficar falando para a mulher, mulher, você tem que aprender que o homem às vezes é mais direto e você tem que aprender a lidar com isso, né? Mas o nosso papel enquanto protagonista dentro daquilo que nos cabe a fazer é conseguir perceber esses sinais, né? Uhum. E o homem que não percebe... tanto que eu me surpreendi agora, assim, que isso é um negócio tão grave, assim. Mas o fato de você ter mencionado que é grave, falou assim, nossa, aumentou minha consciência sobre o problema, né? E isso... Eu vou até repensar algumas coisas lá em casa, né? Dado o aumento de consciência. É isso que deveria ser o papel de cada um dos casados em casa, dos homens, né? Exatamente. E aí nós entramos para o exercício das virtudes, de exercitar as virtudes, né? Eu tomar consciência de uma situação, eu preciso ter, por exemplo, a humildade de olhar e fazer essa análise. Opa, peraí, como é que eu estou em casa? E você fez isso, né? Quando ela te falou ali. Sim, Você parou, pensou. Sim. Parei, pensei, num primeiro momento, fiquei pé da vida, falei, agora pronto, né? Eu não vou poder passar na casa dos meus pais. Posso nem tomar um cafezinho, comer a rosquinha. Meu Deus do céu, como é que faz isso, né? Preciso passar na casa dos meus pais, comer um pão, alguma coisa mineira, né, gente? Pensa, mineiro, sim, coisa maravilhosa, né? E aí, depois tem a humildade de falar assim, poxa vida, eu tô errado mesmo, né? Eu preciso parar de fazer isso. E assim, é importante a gente pensar que isso é um processo. Você não vai parar da noite pro dia. Não é isso que a gente está dizendo aqui. Mas essa tomada de consciência, opa, realmente está acontecendo alguma coisa, está saindo fora. Tá, beleza, vamos mudar. Só um exemplo assim, né, que pode vir para agregar. É igual a questão do café sem açúcar, né?
Você toma café? Você não, eu não tomo de jeito nenhum. Tá, não toma por quê? Porque você tá acostumado a tomar o café adoçado sempre, sempre, sempre. Então, se você for tirar da noite pro dia, a não ser que você tenha uma vontade fortíssima, você não vai conseguir manter aquilo. Mas se você for mudando aos pouquinhos, com certeza você consegue mudar. Sim. Entendeu? Então, assim, aí vem a compreensão das mulheres. As mulheres, às vezes, também é meio imediatista nessas situações, né? Não, tem que largar logo esse negócio de pai e mãe. Tem que deixar logo. Não, calma, tenha um pouco de paciência, né? Pontue, sim. É importante pontuar. Faz a leitura, né? Exatamente. Se é filho único, ou se tem um filho que exato. mora em outra cidade, só tem aquele filho na cidade. Sim. A mulher também tem que fazer essa leitura, né? É muito importante, é muito importante. Né? E essa parte do homem de, assim... Cara, eu realmente preciso deixar. Que seja devagar. Não vá demorar 15 anos, 20 anos, né? Isso, também não vai ficar ali. Da esposa, né? 3 semanas tá bom, tô brincando. Mas que seja, assim, realmente uma coisa sadia para os dois lados, né? Não pode ser uma ruptura, assim, abrupta também, que vai causar mais estrago. Porque a pessoa deixa de ir na casa do pai e da mãe, mas chega em casa todo dia mal-humorado. Será que resolveu a situação? Talvez tenha aumentado o desafio. Sim. É bom que seja sempre... Não, você. É bom que seja sempre uma decisão em conjunto, né? Sim. Acho que é isso que a gente falava da unidade do casal. Então, olha, isso aqui não tá legal. Então, o casal conversar mesmo. Às vezes é falta de comunicação e esse entendimento das diferenças entre homem e mulher. Mas, olha, às vezes um tem que ceder um pouquinho para cá, um para lá. Mas essa é a nossa decisão. Então, como casal, você falou, cheguei um pouco mais mal-humorado. Mas, olha, se a gente decidiu isso daqui, essa é a nossa decisão como casal. Então, eu vou assumir como própria. Mesmo que eu veja que, olha, minha esposa que teve essa ideia ou está mais propensa para a maneira que ela pensa, mas eu vou também assumir como própria, como nossa decisão. Isso traz unidade e fortaleza, né? Isso garante essa rocha, assim. E a mulher vai amar isso, né? A mulher vai... Claro. O homem vai ganhar ela. Naquela noite ele vai conseguir. O que você ia falar? Desculpa. Não, eu ia fazer uma piada só. Eu falei que Vocês já riram dentro da piada, agora ninguém vai rir depois, agora já riu antes, pô. Não, isso que eu ia falar que nessa questão aí, acho que eu tô no nível expert, que hoje minha mulher fala, Marcelo, liga pra sua mãe. Você nunca liga pra ela? Esse é o nível, tá vendo? Ninguém viu da minha piada agora. Riram antes. Gastaram a piada... Mas esse é o nível expert. Depois que você vai distanciando, chega a sua mulher um dia e fala assim, meu Deus. Não, mas isso é... Você nem liga pra sua mãe. Mas é o natural, mas eu vejo que... dureza. Eu acredito que seja assim também, porque a gente passa a gostar tanto do nosso lar, né? A gente passa a ter prazer, que a gente esquece tudo, né? A gente passa a priorizar tanto a esposa, os filhos, é tão bom, tão gostoso que a gente, né, tudo... Fica em casa, né? Agora uma pergunta. Vamos lá. E essa aqui a mulherada vai gostar. Presta atenção, você que é a mulher que está nos acompanhando aqui. Como ser fiel a uma única mulher? Como? Como não ser fiel a uma única mulher? Não, como ser? Não, mas a pergunta, a outra também, como não ser? Como pô, não você tá com a ser? sua mulher em Isso, casa, como não ser? ser? Tá lá, mãe dos seus filhos, vai sair pra quê, meu? E aí? Porque hoje a traição, se a gente for pegar aí dados, deve acontecer também aí toda hora, né? Se a gente for ver, passar nesses motéis aí, for perguntar e for ver, a maioria dos homens, vamos por 99% ali. Que loucura, né? Então, assim, como ser? Porque eu acredito que todos nós aqui, é uma luta nossa, né? É uma virtude nossa, é uma graça. Né? Nós somos, né? Nós somos falhos, mas é algo que está no nosso dia a dia. Né? E como ser? Traz isso para a realidade. Bom, eu pensei um pouco... Acho que, em primeiro lugar, a gente tem que olhar... Né, aquele negócio, né? Em sopa quente, como que a mosca não pousa, né? Alguma coisa assim. Eu não lembro exatamente como que é essa frase, mas... alguma coisa assim. Ou seja, se a gente não... A gente tem que estar muito, muito apaixonado, muito, assim, com um amor muito grande
pela nossa esposa, né? A gente tem que buscar isso, né? Assim, crescer a cada dia e se apaixonar cada vez mais por ela. Então, isso através de pequenas coisas, né? Detalhes de carinho. Acho que tem que ser algo concreto, ações que a gente faz, né, por ela. Então, quando o nosso amor tá grande, o negócio tá quente aqui, vamos dizer, teoricamente é mais difícil a gente começar a pensar em bobagem, vamos dizer, né? Você acabar... então, a gente tem que fazer um esforço, acho que de crescer no nosso amor pela nossa esposa, no dia a dia, assim. Então, se examinar isso também. Acho que é bom, sei lá, todo dia fazer um exame de consciência. Olha, o que hoje eu fiz, onde que eu cresci no amor pela minha esposa hoje, né? Em pequenas coisas, né? Pequenos detalhes, um elogio que eu fiz para ela, um olhar ali que eu estava mais atento, às vezes um abraço mais apertado, mais carinhoso, né? Então, coisas pequenas que a gente vai observando. Então, acho que essa é a nossa meta. A gente primeiro buscar crescer em amor para, vamos dizer, afastar as moscas, né? Ter esse calor grande e aquecido, né? Para poder tá bem, né? Tá bem e fiel, né? Acho que é uma sobreabundância do nosso amor por ela. Né? Muitas mulheres, assim, tem uma reclamação que o romantismo acaba. Né? E eu sempre falo, gente, não tem nada a ver com romantismo. Nada a ver. Você fala assim, eu namorava, por que eu fui casar? Porque eu casei e ele deixou de ser romântico, né? E eu sempre falo, gente, não tem nada... O romantismo é uma ferramenta da conquista. O casal parou de conquistar diariamente, que é isso que o Tadeu tá falando. E a conquista tá ligada ao interesse. Então, se eu perco o interesse na minha esposa, eu paro de conquistar ela. E se eu paro de conquistar ela, eu paro de usar a ferramenta do romantismo, entendeu? Então, esse romantismo, ele tem que ser diário. É diário. E aí, às vezes, as pessoas, elas acham que isso acaba, mas não acaba. Né? Eu tenho 10 anos de casado, você tem 14, né? Você diz, 14. Tadeu vai fazer 11, o Marcelo tem 7. Gente, e a gente sabe que esse ter interesse na nossa esposa, isso só vai aumentando. É que o mundo relativizou, né? Parece que vai perdendo. E aí, a vizinha lá... Porque antes, a nossa tentação era quando a gente ia pra praia e pra academia. Mas hoje não. Hoje você vai no supermercado, as mulheres estão peladas no supermercado. E aí? Como que você vai conseguir ter o domínio próprio de não olhar? Porque nós não somos anjos. Uma mulher vai ali, vai chamar a atenção de todos nós que buscamos essa santidade. E como não tem interesse nela e continuar tendo interesse na nossa esposa. Entendeu? Sim. Como, Marcelo? Tenho alguns pensamentos. Eu sempre gosto do que os outros falam, assim, que não era o que eu falaria. E eu falo, nossa, pra Deus tá certo, né? Você tem que... Mas o que eu pensei, assim, é o seguinte, né? A primeira coisa quando a gente começa a compreender um pouco melhor o pecado de você meio que, por exemplo, trair alguém, você começa a entender o que era o pecado do ataque ao pudor, né? O que era isso? Era alguém sair com vestes muito insinuantes. Por que isso é um pecado? Por que isso é ruim, né? Porque basicamente você está atraindo a pessoa a pecar. Concorda ou não? Então, uma mulher que se veste de forma muito insinuante, muito sedutora, num ambiente inadequado para aquilo, ela é convidativa para o outro pecar. Então, quando eu compreendi isso, assim, e eu compreendi com mais clareza, né, o pecado da castidade, que é o pecado que envolve a sexualidade, pecado contra a castidade, que é o pecado que envolve a sexualidade, eu comecei a, por exemplo, quando eu vejo uma mulher que está vestida, assim, aparecendo, com o seio aparecendo, eu meio que, eu olho para baixo, eu tiro o olho, né? Por quê? E olha que interessante, né? Porque em certo grau, eu virando o olho dela, tô até diminuindo um pouco da culpa dela, né? Concorda? Porque se eu não a vejo, ela não tá pecando tanto, porque o dano do pecado dela tá menor porque eu não tô olhando. Então, eu achei isso interessante, né? Especificamente sobre a parte prática da mulher que aparece à sua frente. Não é bom trazer isso, que é a dúvida de muitos homens. O que fazer? Vira o olho, né? Tem aquele caso que a ocasião faz o pecado, né? Então,
evita a ocasião, né? Assim, você não se coloca numa situação onde você sabe, a carne é fraca e a tua também. A tua carne, inclusive, é fraca. Então, você não... Da mesma forma como o lutador, ele vence a batalha no treino e não no ringue, você vence o pecado antes de chegar perto de cometê-lo, né? Você não vence ele assim, estou aqui com uma mulher nua na minha frente e eu consegui, não fui lá pra cima. Não, se você tá com ela nua na sua frente dentro de um motel, você já perdeu, entendeu? Já perdeu. Já perdeu a batalha. Você ganha antes, né? Você ganha muito antes. Então, uma tática até militar, né? Isso daí, né? Então, na guerra, você combater a guerra longe das muralhas, né, dos torreões ali do seu castelo, né, da sua estrutura. Porque ali é uma batalha que você sabe que você, enfim, tá longe. Porque quando o inimigo chega, se ele conseguir chegar ainda, ele vai chegar enfraquecido, né? Então, você saber colocar a sua luta longe, né, é importante. Acho que em pequenas coisas, né, então... Você falava, né, Marcelo, a guarda da vista, né? Uhum. O homem, nós somos muito mais visuais, né? Essa atração, né? A gente tem isso é natural nosso, né? Então, esse lado visual, né? Nos chama muito a atenção o que é visual. Então, coisas pequenas como essa, guardar a vista, né? Você ter esse cuidado de não ficar ali, né? De fato, calibrando, né? Aquela mulher, né? Que tá chamando a atenção. Sim. É importante, sei lá, eu penso em outras coisas práticas, sei lá, eu nunca vou andar de carro, né, sozinho, com outra mulher que não seja, sei lá, minha mãe ou minha esposa, né? Eu não vou andar de carro, eu e a minha cunhada, eu e uma colega de trabalho, sei lá, outra... E possam ser pessoas boas, mas ferramentas, fugir. Isso é importante falar. Então, porque a gente sabe, a gente está se colocando nas ocasiões, né? Então, de risco, né? De intimidade. Por que eu vou fazer isso? Então, a gente tem que ter... E vocês cuidado, percebem né? que tem dias que nós estamos mais sensíveis como homem? Sem tem dúvida. dia que você sai e aí a primeira mulher te chama atenção. Você fala, beleza. Aí a segunda, aí você fala, opa, hoje deixa eu... Isso que a gente tá falando aqui, eu tenho que fazer redobrado. Porque parece que aquele dia você tá mais sensível, né? Que outros não. Outros pode passar uma mulher pelada lá que você não tá nem aí, né? Tem dias que parece que a gente acorda mais sensível, né? Para mim, esses dias mais sensíveis é os dias que você não conversou direito com a sua esposa, né? Que você não resolveu situações anteriores com ela. Então começa a vir aquela coisa, e às vezes você vai pedir conselho para um colega solteiro, e aí o colega ainda fala para você assim, eu falei para você não casar, entendeu? No outro dia você tá o quê? Sensível. Aquilo já entra no seu subconsciente e você fica pensando, realmente, né? Se eu não tivesse casado, aí passa a primeira. Você fala assim, poderia casar com uma dessa. Aí passa a segunda. Poderia ter casado com uma dessa. Entendeu? Sim. Você está passando por situações dentro do seu matrimônio que precisam ser conversadas, superadas. Você não fez isso, você automaticamente está mais sensível. É natural enfraquecido, isso. Né? Enfraquecido. Tá buscando tirar uma casquinha de uma situação ali ou outra, sim, né? Você... Para compensar, né? Exatamente. Você parte para aquela parte realmente da paixão, né? Como nos dias São Tomás. A paixão, aquela coisa que é sensível. Da carne. Né? Aí complicou, amigo. E para nós que somos católicos, a importância da Eucaristia diária, né? Sem sombra de dúvida. Porque às vezes você vai perceber que você está sensível. A confissão, né? Isso, por exemplo, eu já atendi jovens namorados que estavam caindo assim, não no ato, mas em preliminares ali, né? Uhum. E aí eu fui conversando, peraí, como que tá a sua Eucaristia? Tô indo só de domingo. Olha só, você já sabe, você tá careca de saber que só de domingo a Eucaristia pra gente, né, é muito pouco, né? Tem que ser diário pra gente que quer viver essa santidade. E aí, voltou a comungar diariamente, ficou firme no namoro, sabe? Então, é muito importante também. Eu pensei você falou vamos dizer, da ação positiva, né? Que é você ir buscar a Eucaristia. Confessar, tá em estado de graça, né? Mas também tem, voltando um pouco mais para quem tá no começo da jornada aí, o Tadeu falou que a gente visual, né? Pornografia, corta, tá louco.
masturbação, corta. Daí o negócio vai mudando, porque você vai começando a virar senhor, né, do seu impulso sexual. E ao passo que se você tá o tempo todo vendo pornografia, o tempo todo se masturbando, quem manda em você, na verdade, é o impulso sexual, você é escravo dele. Então, assim, eu tenho certeza que quem trai assiste pornografia, assim. É relacionado, é a mesma fraqueza, entendeu? Sim. É a mesma fraqueza. Então, vamos dizer, o básico seria esse, e aí você tem que caminhar para basicamente a ajuda. Então, vamos dizer, essa é a parte que você tem que fazer de forma ascética. Você, no seu esforço, vence essa... E vai vencer porque a gente não é homem, a gente não é mais racional, né? Você vai vencer porque você vai entender que isso é ruim para você. Você tem que né? Então, só para ilustrar um pouco disso, né? O que é o sexo, né? O sexo é a vida em potência. Para pensar. Já viram essa, não? Não. O que é a vida em potência? Porque do ato sexual pode sair uma vida. Então, se a vida é sagrada... E a vida... Alguém discorda que a vida é sagrada? Não. Sagrado. O ato sexual, que é a vida em potência, é um ato sagrado. Se você trata o sagrado de forma desrespeitosa, banal, profana... Basicamente, o que você está... Você entendeu? Você está destruindo aquilo que tem... Aquilo que é sagrado. E isso só vai te destruir, entendeu? Só vai te abrir. Então, assim, a gente que é racional, né? Principalmente o homem, né? E a gente está falando sobre... A gente está entre homens. Você tem que buscar um entendimento claro, doutrinal, de por que você não pode fazer uma série de coisas. Se você não entendeu, você não pode saciar. Você não pode parar. Não entendi. Eu não entendi a castidade, eu não entendi... Não sei. Vai atrás, tá? E a trilha que eu dou básica, assim, sexualidade é vida em potência. Se a vida é sagrada, o sexo também é. Então, entenda isso, comece pelo básico, cortando pornografia, e caminhe para o estado de graça e para a Eucaristia. Você tá coberto de razão, porque assim, quem começa a consumir pornografia é virtual, né? Só que o virtual, a pornografia, fica muito pouco só virtualmente. Então, onde ele começa, por exemplo, a buscar, né, algo físico. Então, vai, às vezes, numa casa para ver uma mulher, e aí daquela mulher já leva uma mulher para o motel, porque ele quer sair do virtual. Então, realmente, o início, da maioria das vezes, da traição, começa na pornografia. É a queda, tem que cortar, né? É ruptura total. Total. Lembra do João e Maria, né? A esposa falou, mas pô, você fez A, você vai fazer B. Mesma coisa, se você não bate punheta, sim, então você vai eventualmente trair. Quem fez A faz B. Isso, é a mesma coisa, né? A mesma fraqueza. Claro que é a mesma coisa, digo, é pior, né, a traição, mas é a mesma natureza do pecado. Então, você que é Uma homem, queda. né? Você que é homem que está nos assistindo, né? Do seu horário de serviço lá no trabalho, você fica naquela rodinha dos homens que só falam besteira, você tá naqueles grupos de WhatsApp, você precisa sair. Putz, sai de todos os grupos que mandam pornografia, ficar, não dá né? pra ficar. Nessa rodinha lá, sabe? Vai dar uma volta na praça na hora do almoço, mas não fica. Porque isso contagia, né? Isso contagia a ponto que você vai ver, você está lá. Né, nos grupos, vendo, assistindo, e daqui a pouco você tá traindo algo que estava tão longe, que era um valor negociável para você, agora você tá lá caindo. E o homem, quando ele trai, imagina a decepção, a frustração. Sim. Imagina que tristeza que deve ser. Sim. A traição dilacera qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa. Tanto... E aí, às vezes, a gente não percebe o impacto da coisa, mas tanto a pessoa que foi traída quanto aquela que traiu, né? Porque essa pessoa, a hora que ela para um pouquinho, ela fala assim, meu Deus, o que eu fiz? Entendeu? O que eu fiz? O arrependimento, eu tenho certeza que é no ato, né? Sim. No ato ali, você fala, o que eu tô fazendo? Exato. Pensa, a não ser que exista uma desordem no cara gigantesca, né? Mas se ele fez por uma situação que está mal resolvida no relacionamento, ele vai tomar essa consciência e vai entender, cara, o que eu fiz? Outra coisa que eu fico pensando também é o seguinte, o lance da inversão de valores que a gente vê na sociedade doentia de hoje, né? Então, a gente olha e fala, não, o homem tem que ser homem. E aí o cara vai lá e interpreta isso como, né? Ele tem que comer as menininhas, tem que transar com todo mundo.
Mas, na verdade, o grande homem, né? É o soldado, é o rei da sua própria casa que cuida da sua esposa e que morreria pela proteção da sua família, né? Esse é o verdadeiro homem, né, cara? Mas não, inverteu o valor. O verdadeiro homem agora é o que transa com uma galera, o cara que come não sei o que lá. E assim, eu lembro que sempre que eu vou nos casamentos assim, qualquer pessoa, eu sempre pego, né, tomo umas cervejas e entro no modo conselheiro matrimonial. Tipo, no meio do casamento lá, aluga um cara, abraça o cara e fica meia hora falando de porque ele tem que casar. Mas enfim. Depois de umas cervejinhas, o papo fica que bom. A cerveja não faz, né? Mas um dos discursos que eu uso, assim, né, e já usei mais de uma vez e as pessoas ficam sempre surpresas, é o seguinte, né? O Tadeu usou muito bem a ilustração militar, né? O militar, ele sempre conversa mais, né, simbolicamente com o homem, né? Porque o homem é o símbolo da força. Sim. Muito bem. Eu falo assim, eu conto a seguinte historinha, que é boa. Eu não sei de onde que eu peguei essa história, não faço a menor ideia, mas é uma historinha boa. Tinha um rei que estava ali recuando, tava vindo o exército, ele estava recuando, cada vez mais estava tendo que recuar. E daí ele se viu na seguinte situação, ele tinha uma ponte atrás dele, certo? E ele podia fazer o quê? Ele podia passar todo mundo pela ponte e queimar a ponte. E daí estaria todo mundo são e salvo, concordam? Essa é uma boa estratégia. O que o rei fez? Você consegue imaginar? Uma ponte antes de passar. Queimou a ponte antes de passar. Qual rei que é mais corajoso, né? Quem é que é mais macho? Quem é que tem bolas de homem, né? O cara que ficou. O cara que queimou a ponte antes de passar. E, na verdade, isso tem tudo a ver com o casamento, né? Porque quando a gente entra no casamento com uma mentalidade do católico, o que você está fazendo é queimando uma ponte de forma deliberada para todas as outras mulheres, entendeu? Uhum. E tá fazendo isso por quê? Porque você tem bolas, né? E o fim dessa história é qual, né? Que o rei, queimando a ponte, mudou a perspectiva da cabeça de todos os seus soldados. Os soldados estavam sempre achando que eles podiam recuar e que tinha uma ponte em que eles conseguiriam sobreviver. E de repente eles viram que eles não têm mais opção e eles tinham que fazer de tudo. Não tinha plano pra B. fazer. Não tem plano B. Você tem que queimar os barcos, você tem que queimar as pontes. Isso Né? Você tem que bíblico, fechar as né? portas para que você fique lá de verdade, né? E no momento em que você muda essa postura, quer dizer que você assumiu de fato a responsabilidade. Nossa, muito bom. E você tem bolas, né? Quer dizer, homem é quem tem bolas, pô. Que a mulher não tem bolas, o homem tem bolas. Então, esse rei tinha bolas e ficou do lado de cá, entendeu? E daí eu falo isso pros caras, os caras ficam assim, tipo, meio que... Imagina que é um menino ainda, né? Já o casamento, a turma é da mesma idade do casando lá, do noivo. Uhum. E eles ficam assim, nossa, nunca pensei nisso, né? Ou seja, eles nunca perceberam que o grande... O homem é o casto, o que fica na família, o que casa e protege e ama a sua esposa, né? Esse é o verdadeiro homem. Sem dúvida. E importante, eu quero falar pra você que às vezes tá acontecendo no seu casamento, traição, seu marido, sua esposa. O Padre Elvírio, ele veio no podcast, o primeiro podcast, vai lá pra você assistir. Ele disse que traição não dá caso de nulidade. Traição é pecado e pecado se confessa. Então, não desista do seu casamento, não desista do seu esposo se ele está vivendo isso. Você, marido, se a sua esposa está te traindo, não desista dela. Busquem a Deus, busquem um sacerdote, busquem um terapeuta de casais, mas não desista do seu casamento. Vai atrás, tá? Que fique esse recado, essa motivação aí. E o que eu queria perguntar? Queima a Tadeu. ponte, né? Queima a ponte, é isso. Queima a ponte. Ô, Tadeu, falando de relação sexual, né? Falando de sexo, como manter essa relação sexual tendo 5 filhos? Já fala aqui pra gente, como porque essa também Claramente ele manteve, né? Isso. Pra ter 5, tem que ter continuado. Eu sei que às vezes esses assuntos a gente fica meio assim de falar, mas é preciso porque também é uma das grandes reclamações, né? Tá a rotina, a gente não tá... Sabe por quê? O ano passado, um casal com um filho de 6 anos veio conversar comigo numa festa. Não foi atendimento, não. Foi numa festa. O filho de 6 anos dormia com eles. Desde que nasceu até 6 anos.
Então, assim, eles tinham muito poucas relações, muito pouco, porque dormia, entendeu? Então, e tinha um filho, né? Agora, como manter? Porque isso é importante, porque a relação sexual ela é muito importante dentro do matrimônio. Sem dúvida. E além de tudo, ela é o, vamos dizer, é o cume, né? Vamos dizer, do amor humano ali, né? Então é onde se complementa, onde tudo se conclui ali, vamos dizer. Então é o ápice. Então é preciso saber também que a relação sexual, né? É algo que se constrói, né? Não é algo que às vezes a gente como homem, né? Tem uma visão muito direta ali, né? Mas para a mulher isso tem que ser construído, né? Tem que ser uma... então, acho que é muito disso também, né? Você não... para chegar ali, né? A gente tem que... Vou voltar à mesma coisa, né? Então, detalhes, né? A gente tem no dia a dia, a gente ir construindo esse carinho, né? Pela nossa esposa, ela ir se sentindo mais próxima de nós. Então, e ter uma visão clara do que é, de fato, né? A relação sexual, que é união e multiplicação, né? Então, ela tem esse fim de unir a nossa esposa. Então, é natural que, eu acho que vindo os filhos, né? A gente também, se a gente busca isso, a gente está cada vez mais apaixonado, o nosso coração cresce mesmo pela nossa esposa, né? Então, a gente quer estar cada vez mais unido com ela e justamente nesse fim, né? Que é o relacionamento sexual. E o fim da multiplicação. Então, se a gente tem isso claro e a gente vive isso, né? Eu acho que é natural que isso cresça cada vez mais e se mantenha. Agora, se a gente separa esses fins, né? Se a gente começa a podar, né? E não ter uma visão clara, não. Mas hoje não, né? E começa a limitar, né? O fim procriativo. Então, a relação sexual não vai ser a mesma, com certeza isso aí vai é o que o Marcelo falava, né? Vai desvirtuar a finalidade porque Deus criou e o casal vai se distanciando, né? Parece que não, mas é viver uma mentira ali, né? Eu te amo, mas não a sua sexualidade, né? O amor parcial, né? Então, eu sei lá, eu não teria muito o que falar, mas acho que é procurar viver como Deus criou, né? Os fins do matrimônio aí, né? Não, perfeito. E vindo para a prática, aquilo que eles mais reclamam, na verdade, é a melhor ferramenta, que é a rotina. Né? Todo mundo reclama da rotina, gente, mas a rotina é o que mais ajuda um casamento. Né? Porque, geralmente, os pais, eles querem que os filhos tenham a mesma rotina que eles. Então, os pais, às vezes, acostumados a jantar 10 horas, os filhos vão jantar 10 horas da noite. Os pais são acostumados a dormir meia-noite, o filho vai dormir meia-noite. Isso está totalmente errado. Primeiro que, biologicamente, a criança precisa dormir, né? Bem mais que um adulto. Graças a Deus, perfeito assim. Né? Graças a Deus. Acho que Deus... Essa é uma das coisas que eu olho e falo assim, nossa, Deus fez certinho. Não, isso né, é certinho, gente. Ainda bem então, que eles olham mais. No mínimo, presta atenção, no mínimo, o filho precisa dormir umas 3 horas antes que os pais. Então, se os pais são acostumados a dormir 10, os filhos têm que deitar 7. E isso tem que ser diário, né? Eu tô falando assim, da experiência própria em casa. Sim. Né? Então, porque todos os dias você vai ter tempo. Para um dia você poder namorar, né? Para outro dia bater só um papo, no outro dia fofocar. No outro dia o marido gosta de um futebol, ele vai lá, ou a mulher vai... Só entre homens. Só homens. Então, assim, a rotina é a melhor ferramenta, não é verdade? Sim. Uma rotina bem estabelecida. Né? Exatamente. O que é uma rotina bem estabelecida? A rotina bem estabelecida. A primeira coisa que nós precisamos olhar para a questão da rotina bem estabelecida. O que é realmente importante? O que eu não posso deixar fora da rotina? Eu preciso olhar e falar assim, o que é importante para a minha vida? Né? Conversar com a esposa é importante? É importante. Então, eu preciso de um tempo para isso. Trabalhar é importantíssimo, não tem jeito, não tem como fugir, né? Estar com os filhos é importante? É importante. Nós falávamos no começo, né? Não existe espaço vazio. Então, se o seu filho não está tendo tempo com você, ele está tendo tempo com alguma outra coisa. Que sejam com as telas, que seja com um coleguinha, que seja com alguém, ele está passando tempo. Então, a hora que você começa a ordenar esse grau de importância das coisas, você começa a conseguir estabelecer uma rotina, né? A partir dessa importância, você fala assim, opa,
peraí, isso aqui é importante, então isso aqui tem que ter hora na minha semana, né? Isso aqui tem que acontecer em algum momento. E aí depois uma coisa que você falou que é muito importante, por exemplo, mesmo no caso dos adultos, né? O horário de dormir e acordar. Que hora que eu vou dormir e que hora que eu vou acordar. Se você não tem esse ordenamento do horário de dormir e acordar, você também não consegue montar a rotina. Entende? Não consegue. Porque eu acho que eu vou levantar a tal hora, ou eu acho que eu vou dormir tal hora. O que eu vou colocar aqui no meio? Eu acho que não vai dar tempo. Entendeu? Agora, se você olha e fala assim, não, eu vou acordar às 6, vou dormir às 10. Dentro desse horário, o que é importante? Isso é importante. Trabalhar, falar com a esposa, estar com os filhos, estudar, rezar. Mas o quê? Vamos lá. Transar, né? Muito importante. É importante. E aí você vai estabelecendo. Quais os dias? Tem coisas que você tem que fazer todo dia. Tem coisas que você vai fazer... Não, brincadeira. Ele até pensa, né? Tem coisas que não você é verdade isso. Tem coisas que você vai fazer não duas é assim vezes que na acontece. semana. Tem coisas que você vai fazer uma vez, né? Então depende. Eu não sei. Cada um pode por si. Comigo, né? Fala assim, comigo não é só não. Muito bom, Então, gente. você fez isso, aí você está conseguindo estabelecer uma rotina. E isso vai gerar frutos, sem dúvida. Isso vai gerar, inclusive, a proximidade que o Tadeu falava com a esposa, né? E gerando essa proximidade, vai gerar essas 2, 3, 4, 5 vezes aí que vocês estão falando. Porque vocês são os novo ainda, é novo ainda. Eu não tenho 41 ainda. Eu não passei. Entendeu? Então isso precisa ser, assim, olhado direitinho. E aqui é importante entender que a nossa rotina tem coisas que, sim, é para o casal e tem coisas que é só para o homem ou só para a mulher. Às vezes tem homem que não entende isso, né, homens? Tem homens que não entendem isso, não dá essa liberdade, por exemplo, para a esposa, de entender que, isso aqui realmente é coisa dela fazer. Isso ela vai fazer. A gente pode até citar aqui, hoje é quinta-feira, né? Ontem as esposas de vocês, né, saíram para dar um rolê. Fala aí, sozinhos, né? Saíram ontem, as mulheres saíram mesmo. Importante, né? O dia, Importantíssimo. acho que esse dia delas, né, também, porque elas têm os assuntos delas, elas vão criando essa intimidade, essa amizade que é tão importante também elas desenvolverem, né? Sim. No momento delas. E a gente ter essa, de matar no peito e falar, não, deixa aqui em casa, a gente cuida das crianças. E aí ontem você ficou apoio, com né? 5 sozinho lá, entendeu? Ontem eu fiquei com 5, mas foi tudo bem. Foi tranquilo. Quais são as idades mesmo? A mais velha tem 10 e o caçula tem 1. Então aí no meio tem... Rapaz, não é fácil, não. Eu tô a semana inteira sem a Érica, com os 3, fazendo tudo. Tô lavando, passando. Aí eu tô comprando savanhaque, tem umas baratinho. Eu monto uma marmita lá de R$25, eu, a Liz e o Bento, porque o outro petitinho almoça na escola. Nossa, ó, lavar, passar, não é fácil não. É bom, né? Volta, Érica. Não, mas é bom. Elas é são bom. O trabalho delas, né? É bom, De fato, isso. Mas é bom pra gente também. Porque tem muitas mulheres, mães, esposas, que não menosprezam o marido. Você não sabe cuidar dos filhos, não, você não sabe... Não é do jeito dela exato, né? Isso. Nunca é, né? Isso. Sempre a gente faz de um jeito diferente. Isso é bom pra gente mas também. É bom. Não, eu dou conta sim. Você tocou num assunto muito... desculpa, Marcelo. Você tocou num assunto muito importante, né? Que a mulher também precisa ter essa percepção que a maneira do homem e da mulher cuidar dos filhos é diferente. A gente cuida melhor. Não, muito melhor, né? Eu tô no ramo da piada, que eu virei o comediante. É muito mais divertido, né? Hoje mesmo eu conversava com um colega e ele falou assim, nossa, meus meninos vão dormir tarde, não sei o quê, e parará, e parará. Eu falei assim, e eu já o conheço, né? Eu falei assim, eu imagino a hora dos meninos ir dormir, eles chegando perto de você e falando tchau. E aí você põe fogo nos meninos, depois você quer que eles dormem. Não vai dormir, não vai. Né? Então, assim, a mulher precisa compreender isso também, né? Que o homem é diferente nessa tratativa com as crianças, a maneira de lidar, até mesmo de chamar atenção, né? A correção da mulher não, é mais tranquila e tudo. O homem não, o homem já é mais seco, né? Mais ríspido às vezes. Eu, particularmente, preciso me policiar muito nesse sentido, que às vezes
eu fico muito bravo, assim, e depois eu falo assim, caramba, a minha filha só tem 13 anos, né? E eu tô querendo que ela faça algo já consciente e tudo mais. Então, tem hora que dá essas situações, né? Mas a mulher precisa perceber e, às vezes, falar, né? De uma maneira gentil com o homem também, né? Assim, ó, essa maneira que você tá fazendo não tá legal. Ontem, eu e a minha esposa indo fazer uma caminhadinha de leve, tranquilo. Aí ela falou assim, ó, você tá falando uma coisa pro João que você não deve falar. Você tá falando dessa forma e isso não é legal. E aí eu peguei e pensei comigo e falei assim, nossa, é verdade, né? É verdade. E aí aquilo ficou me fritando a caminhada inteira, né? Na cabeça. Nossa, como que eu falei isso, né? Por que eu falei isso? Ou melhor, por que eu tenho falado isso? Porque realmente eu estava falando uma coisa constantemente, né? E que às vezes vai gerar um prejuízo para ele, né? Um prejuízo emocional. Claro que agora a gente vai corrigir. Percebeu, você corrige e retoma da onde parou. Mas tem hora que a gente tem que parar e pensar e ouvir, né? Opa, ela está correta nisso daqui. Sim. Eu preciso repensar isso daqui. Isso aconteceu esses dias comigo também. A Erika veio falar comigo. E aí eu falei, cara, eu tô errado mesmo. Na maioria das vezes elas estão certas. É que às vezes a gente é soberbo mesmo, né? Aí, e acaba não reconhecendo. Aconteceu, exato, não, você tá certo. O que eu ia puxar do assunto do sexo, da rotina, né? Gostou do assunto, né? Eu acho que é mais quente, né? Esse assunto aí. Vai dar uns cortes melhores aqui. O Tadeu apontou uma coisa que eu gostei também, que ele falou que o coração ele dilata conforme você vai tendo mais filhos, né? E a experiência quando o homem fica sozinho com os filhos, e ele vê como é difícil, né, dar conta de todos os filhos que estão ali, um dos principais efeitos que eu vejo disso é a valorização da esposa, né? Você percebe quanto que dá trabalho aquilo que ela está fazendo, né? A dedicação que ela está colocando na vida dela, você percebe que é custoso, né? Uhum. E isso te faz admirá-la mais. Então, eu acho que é um dos mecanismos no qual o teu coração dilata pelos filhos, mas também dilata pela tua esposa, que é, afinal de contas, a mãe dos seus filhos, né? Então, eu acho que isso é uma das coisas que eu gostaria de adicionar ao que o Tadeu falou. Agora, o ponto que eu traria aqui é o seguinte, né? Eu até confissões aí, né? Momento testemunho. Eu não vivi ao longo do meu casamento sempre sempre na castidade, né? Então, a gente tinha... enfim, antes do casamento, a gente teve relação e depois do casamento, a gente também tinha muita relação evitando o filho, né? Então, ou com camisinha, enfim... E daí depois eu fui ganhando mais clareza, inclusive, sobre esse ponto que eu apontei, né? Que é a sacralidade do ato sexual, ele é equivalente à sacralidade da vida, né? Porque o sexo a vida em potência. Ou seja, ela não aconteceu ainda e quando é concebido a vida em ato. Agora existe uma vida no ventre da sua esposa. Uhum. Né? E daí quando você começa a entender isso, eu comecei a tentar... pelo entendimento, eu comecei a falar, pronto, agora eu preciso viver isso daí, né, na prática. Isso teve toda uma negociação com a Gabriela, acho que não é esse o ponto. Mas o que eu queria falar é que, passado esse tempo de negociação, de entendimento, de compreensão e tudo mais, o que acontece? O retorno à vida sexual ativa dentro da castidade, ele é muito louco, porque ele é apaixonante. Você, de fato, olha para tua esposa... com amor e com paixão e com interesse. É como se a castidade ela equilibrasse a vontade e o impulso sexual do homem e, ao mesmo tempo, às vezes, a frieza e o distanciamento da mulher que está fugindo da rotina. Uhum. Por que muitas vezes a mulher ela cai na rotina e fica com preguiça, né? E o homem reclama que ela não quer. Porque, no fundo, vou chutar aqui, eles devem estar evitando o filho, de alguma forma ou de outra. E o que a mulher tá sentindo o tempo todo? Ele tá me usando. Tô usando. Só prazer, só prazer. E tá. Assim, a verdade é, tá. E a mulher não quer ser usada. Ela não se sente bem. Ela entra lá na relação sexual e ela tá sendo usada. Quer ser amada, né? Ela não tá sendo amada. Ela tá sendo usada. Então, assim, o que você vai esperar? Como é que você espera que ela se comporte se você a usa?
Exato. É claro que ela não vai querer. Mesmo que ela não tenha compreensão. Repara, é como se existisse algo no subconsciente, no inconsciente dela ali, no subconsciente, inconsciente, não sei. Mas enfim, que tá dizendo para ela que aquilo lá tem algo errado, né? E ao mesmo tempo, então repara, os dois estão confusos, né? Ela vai se distanciar mais porque ela está sendo usada e você vai começar a brigar com ela. Não quer, e vai começar, se você não entender o negócio, vai começar a buscar fora. Agora, quando você volta para o fim último, o fim primeiro do sexo, né, que é a procriação, né, e você aceita ele, equilibrou a parada. Porque ao mesmo tempo, pô, se você está numa situação difícil, você tem um filho pequeno, você tem que trabalhar muito, pô, equilibra, você tem também que se conter. Se você quer né, afastar um pouco os filhos. Você entende o que eu estou dizendo ou não? A castidade, que é você entender de fato a sacralidade do sexo, ela rebalanceia o impulso masculino contra a forma como a mulher lida com o sexo. Então, não, muito bom. Que é a virtude, né? Que é a virtude. A virtude da castidade é isso. E você ama, e você volta a apaixonar. Eu lembro que Depois assim... de quantos anos você falando? 6 anos. 6 anos. Olha que testemunho. É muito lindo. E o lance, né, que eu acho também que é legal, assim, eu lembro que quando a gente namorava, a gente teve aquele momento lá que a gente deitou, assim, daí ficou olhando no olho, sei lá. Sabe aqueles momentos que você memoriza, assim, meio apaixonante. E essa volta teve essa mesma experiência, né? Era como se eu tivesse tendo a minha mulher de novo, pela primeira vez, porque era... Por inteiro. É isso. A castidade. Isso é castidade. E é assim agora, O brilho né? da castidade. O brilho da castidade. Assim, Vale a pena. É justo que muito custe aquilo que muito vale, né? Okay? Então, assim, você quer que teu sexo seja uma droga? Faz dele ser uma droga. Não bota nenhum valor nele. Bate punheta no banho, escondido da tua esposa, porque você tem vergonha se ela te pegar lá batendo punheta. Entendeu? É assim que você trata, é assim que você vai... É isso que você vai colher, né? Sim. Realidade. É isso. É real. Ó, nós já precisamos já partir para o fim. Mas e aí, vocês estão gostando? Ó, curte aqui, comenta, sabe? Tudo que você gostou, compartilha em todos os grupos, com todo mundo, gente. Essa conversa está sendo muito edificante. Tenho certeza que em nenhum podcast você vai ter... isso aqui vale ouro, tá? Vale ouro, realmente. Então, e também seja inscrito no nosso canal aqui do Casamento em Pauta Podcast. E, seguinte, eu quero te pedir para vocês aqui, tá? Mas para você que também quer de Ribeirão Preto. O Giane Alimentos é um dos nossos patrocinadores. Eles que produzem e fornecem as mandiocas, por exemplo, o Cupim do Paulinho, Bar do Nelson, Coxilha dos Pampas. Então, o que eu quero te pedir? O próximo dia que você for aí levar sua esposa para jantar num desses restaurantes, você vai chegar no gerente e falar assim, olha, eu vim aqui só porque eu ouvi no Casamento em Pauta Podcast que a mandioca do Giane Alimentos aqui tem. Então eu vim aqui por isso, tá? Não é por causa da parmegiana do Nelson, é por causa da mandioca. Tá bom? Chega lá, porque você vai estar ajudando o Casamento em Pauta. E outra coisa, eu quero anunciar um novo patrocinador aqui, tá? Direto do Marcelo. A Libro é o novo patrocinador. É ou não é? Opa! É patrocinador. Eu quero te pôr na parede aqui, Marcelo. É patrocinador, é patrocinador. Então faz o primeiro merchan da Libro aqui pro Casamento em Pauta. Olha ali na câmera 3 e fala sobre a Libro. É o momento merchan. Merchan. A Libro é um sonho nosso, a gente... tanta coisa pra responder aqui, agora que eu tinha que assumir a posição, eu dei uma falhada aqui, peraí. Não, a Libro é o seguinte, eu buscando a melhor educação da minha filha, comecei a ir atrás de tentar ensiná-la, educá-la, alfabetizá-la, né? E daí eu comecei a estudar sobre o assunto. E eu vi que dava muito trabalho, e eu, como venho do ambiente tecnológico, resolvi criar uma empresa de tecnologia, queria meio que ajudar na alfabetização da minha filha. Esse era o contexto. E daí eu fui estudando, fui conhecendo algumas pessoas, fui estudando, por exemplo, o Rafael Falcon, o Robson Cardenas, fui estudando o professor Olavo, e daí eu fui entendendo um pouco mais sobre educação. E daí eu percebi que a alfabetização era importante, a leitura era importante,
mas que mais importante do que isso eram as boas histórias e essa iniciação na literatura infantil das crianças, né? E hoje é exatamente esse produto que a Libro vende, né? A Libro, ela pega e ela permite que pais ocupados, que às vezes não têm tanto tempo para ler para os filhos, e a gente sabe que as crianças precisam ouvir histórias, e não é qualquer história, são as histórias boas, ela permite que a história, a boa história, não a adaptação, ela esteja disponível num celular ou numa tela, se você espelhar o aplicativo do celular, ou num tablet, tal que seu filho possa ouvir aquela história num formato bem livro mesmo, é como se tivesse um livro na tela, várias vezes, mesmo porque o seu filho precisa consumir as histórias múltiplas vezes. Ele pede, o aprendizado é assim, ele pede de novo, e você vai ter que pedir de novo. E às vezes a gente não tem tempo de ler a mesma história de novo. Então a Libro, ela veio para suprir essa necessidade de literatura infantil de qualidade, repetidas vezes para as crianças que ou não sabem ler, ou estão aprendendo a ler, ou ainda estão ganhando proficiência na leitura, entendeu? Que é aquele comecinho ali, dos 3 aos 8 anos. E a gente produziu já 2 contos, Cinderela e João e Maria, que são ótimos contos na versão original. Eu vou pedir pro Lucas, na edição, colocar, vai estar passando na tela um pouquinho, tá? E daí são 2 contos legais, e a gente tem em produção já outros 4 contos. E a gente está bastante animado aí com os feedbacks que a gente tem recebido dos pais e das mães, mas também das crianças, né? E a gente está fazendo isso, na verdade, porque agora um pouco da nossa, como eu vejo a nossa missão, né? O que a gente precisa é ajudar as crianças a guardarem as palavras no coração. Num nível mais superficial, o que seria guardar a palavra no coração? Seria alfabetizar, né? Quando você guarda, pensa, o que você faz quando você alfabetiza uma criança? Você permite que ela guarde palavras. Então esse é o primeiro nível, ajudar, complementar na alfabetização, ajudar que ela guarde vocabulário, que já é muito útil por si só. Mas no segundo nível a gente quer que ela guarde as histórias no coração. As histórias são um conjunto de palavras, e as histórias vão transformar a vida dela, né? Só para ilustrar, como é que você explica a justiça? Explica para alguém a justiça, o que é? Define justiça. É super difícil. Agora, se eu te contar uma história, né? Tinha um moço que trabalhou muito por alguma coisa, deveu outra pessoa e roubou aquilo lá. Isso é injusto. Você consegue entender justiça como história. E a criança, ela vai aprender sobre valores, sobre virtudes, sobre moral, sobre o que é certo e o que é errado, sobre o que é lei, sobre beleza, tudo mais, através das histórias, né? Então a gente quer que a criança memorize as histórias, para que isso faça parte do seu imaginário, faça parte do seu consciente. E por fim, né? Uma criança que recebeu essas boas histórias e que soube meditar sobre elas, vai estar naturalmente mais preparada para receber as coisas mais elevadas que vão vir com a idade, né? Depois dos 7 anos, que é a idade da razão, ela vai começar a ler outros livros mais profundos, vai começar a ter acesso à catequese, vai começar a ouvir o evangelho, e ela vai conseguir compreender. Por quê? Porque ela vai conseguir pegar aquilo lá que aparentemente é simples, né? A ovelha perdida que Jesus Cristo, que o pastor foi lá resgatar, e vai entender que existe algo de muito profundo naquela história, que aparentemente uma pessoa materialista que não pensa em nada, que só pensa na matéria e na ciência, não consegue ver. Acha que é uma história como outra qualquer, e não percebe que é o simbolismo e a profundidade que tem só naquele trechinho, naquela historinha pequenininha, né? Do bom pastor. Então é isso aí. Perfeito. Acessem Libro aí, ajudem-nos a crescer, promovam, assim como promovo o Casamento em Pauta, também é Libro. Mas eu não peguei de surpresa não, tá? Mas não foi combinado também não. É que a gente já tinha combinado bem antes. Sim. Seguinte, eu quero agora pra gente finalizar, né? Pra você que está aqui até o final, obrigado, tá? Pela sua presença aqui. E compartilha, gente. Compartilha. Né? Acessa lá também o Instagram do Casamento em Pauta Podcast. A gente vai colocar vários cortes aqui pra você também compartilhar. Isso aqui é riqueza, isso aqui é evangelho, tá? De uma forma diferente, mas é o evangelho sendo anunciado. O que eu queria pra gente finalizar? Né? 1 minutinho aí de uma mensagem final de cada um de vocês. Né? Então, o Renato olha lá para 2, os 2 olham para 3 ali, dá um recado final para os homens, para as mulheres também. Fiquem livres. 1 minutinho aí para vocês. Tá certo. Bem, homens, não percam, não deixem a sua identidade. Não deixe de lado aquilo que você é na essência. A pessoa extraordinária que você foi construído por Deus para ser. Pense que você realmente pode ser a diferença numa sociedade tão perdida.
Você, com a sua maneira de ser, de falar, de lidar com as situações, pode fazer a diferença no mundo. E como que isso pode ser mais fácil? A partir das virtudes. Seja um homem virtuoso. Faça a diferença. Usando a prudência, a justiça, a temperança. Seja um homem íntegro, um homem por inteiro. Não esqueça nunca de que Deus pode te ajudar em todas as situações. E assim eu tenho certeza que você vai fazer a diferença nesse mundo tão desordenado. Um grande abraço para você. Eu diria que a gente sabe que nós somos falhos, nós temos defeitos, né? Então, sozinho é muito difícil a gente conseguir avançar e crescer. Então, se for possível, além do que foi comentado aqui no programa, né, buscar os sacramentos, né, que é fundamental, buscar um bom diretor espiritual, né? Então, uma pessoa que possa te acompanhar, uma pessoa com uma boa formação, pode ser um sacerdote, pode ser um leigo que tenha uma boa formação, mas alguém que acompanhe você na sua vida. Sozinho, né, a gente sabe que ninguém é bom juiz em causa própria. Então, para a gente crescer como homem, para a gente se fortalecer, a gente precisa que alguém que nos acompanhe, que a gente possa abrir, né, se confidenciar, e a gente sabe que isso é algo que já, né, na igreja, né, desde sempre existe, né, essa prática, e a gente sabe que o Espírito Santo está ali, né, está iluminando essa pessoa para nos dar conselhos, né, Deus nos aconselha através dos diretores espirituais. Então, eu acho que eu deixaria essa sugestão, né, se puderem buscar, onde você estiver, uma pessoa com uma boa formação que possa te ajudar e te acompanhar. O casamento, ele é um sacramento, né? O sacramento, ele quer a ideia, que é o símbolo, que ele tem uma parte visível e uma parte invisível. A parte visível do sacramento do matrimônio é o homem e a mulher se unindo, né? E a parte invisível que ele faz, que tá lá na Carta de São Paulo, é que a mulher deve amar e respeitar o seu marido e ser submissa a ele. E as pessoas, em geral, param nessa parte, né? Porque essa é a parte polêmica, a submissão da mulher ao homem. Nossa, como assim, como assim, como assim? Mas as pessoas não leem a próxima parte, que é o qual? Alguém lembra? O homem tem que amar sua mulher como Cristo amou a igreja. Tá bom? E como é que Cristo amou a igreja? Como? Cristo morreu por nós. Cristo morreu por... Então, se você quer... Então, assim, esse é o símbolo. O casamento é a coisa visível do invisível, que é o amor de Cristo pela igreja e da submissão de igreja a Cristo. Ame a tua esposa, eu faço para mim também, né? Eu preciso fazer esse mesmo conselho, né? Com um amor tal como Cristo amou a igreja. Esteja disposto a morrer por ela, tá bom? Dê sua vida por ela. Afinal, sua vida já vai ser tirada de você, inevitavelmente. Tudo que Deus te pede é que você faça de bom grado, ofereça, sirva, né? Ame, dê pelo amor, tá bom? Muito bom. Obrigado, gente, por vocês terem aceitado. Obrigado. Pode ter certeza que vão fazer muitos outros. E não percam também, a Érica vai estar aqui com só mulheres, para também trazer edificação para nós, que somos homens. Obrigado. Deus abençoe. Amém.